Vou me emocionar. Fala, rapaziada! Eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pode, aquele podcast, aquele papo que todo mundo pode. E é aquele canal que todo mundo deve se inscrever. Já tá inscrito no canal? Ainda não? Se inscreva no canal, vai lá, ativa o sininho, as notificações, comenta, compartilha, manda no grupo da família. Aproveita que tá chegando o final do ano, aquele recesso. Volta nos papos anteriores. A gente tá batendo aí, acho que quase 140 episódios, não é isso, Matheus? Vai dar uma olhada lá no que a gente já fez aqui. Sabe o que é legal? No ano passado, a gente conversou aqui com uma sensitiva. E ela fez algumas previsões pro ano. Dá uma olhada lá, vê o que ela acertou e o que ela não acertou. Por exemplo, ela falou que 2024 seria o ano do Flamengo. Mais ou menos. Ela falou também que o Vasco ia cair. O Vasco não caiu. Uma coisa importantíssima. Agora que eu me atentei, Matheus. Ela disse que o nosso grande presidente Lula teria problema de saúde, né? E ele, o presidente Lula, tá aí com aquele problema na cabeça, né? Fez uma cirurgia agora. Então, assim, vale a pena dar uma olhada. Michele Sensitiva, não é isso? Michele Sensitiva. Mas não só Michele, tem vários papos que vocês podem olhar, tenho certeza que vocês vão se divertir, ok? Já tá lá no Instagram? Segue a gente no Instagram. No Instagram é legal marcar o arroba de quem você quer que a gente traga aqui. É sempre legal. Marca. Tem alguém que você acha legal? Pode ser famoso, pode ser anônimo, pode ser alguém que tem uma história bonita, pode ser alguém que esteja bombando no momento. Marca a gente e marca, vai lá no da pessoa e marca. Fulano, vai lá no Geral Pode falar com eles. Beleza? A gente quer muito a sua dica, quer muito agradar você. TikTok, né, Matheus? No TikTok bomba. O TikTok, os cortes lá estão bombando. O TikTok, a gente bateu mais de 40 mil seguidores lá no TikTok e já passamos batidão de 20 milhões de visualizações. Então, vai lá no TikTok, se inscreve no TikTok também. E aí, final de ano chegando, Natal tá vindo aí, Réveillon. Você já mandou a sua cesta, aquele presente que emociona todo mundo? As melhores cestas do Rio são da Amanda Presente. A Amanda Presente tem qualidade, pontualidade e preço. Então, se você quer emocionar alguém, quer de repente fazer aquele agrado, aquela professora que ao longo do ano aí te aprovou, te deu aquele ponto no conselho de classe, ou então pro teu chefe, 13º saiu, de repente agora amolece o coração dele e ganha até uma promoção. Aquela galera que quer puxar o saco do chefe, manda presente. O telefone está aqui embaixo. Você vai lá, fala com o Matheus e com a Sara. Agora, eu daqui a pouquinho tô indo no Paladari, que é o melhor restaurante aqui da Barra. Se você está no Rio, se você está na Zona Oeste, se você está na Barra, vem no Paladari. Paladari tem, durante todo o dia, né? Durante toda a semana, durante o dia, no almoço, buffet liberado. O preço é super razoável. Tem também os pratos onde você pode comer. Aí é a dica que o patrocinador não nos escute aqui, ó. Um prato do Paladari, o prato executivo dá para 2 pessoas. E não é 2 pessoas, não é mais ou menos não. Eu e o Matheus dividimos, por exemplo, o frango à parmegiana de lá. Então, Paladari, e no final de semana, sexta e sábado, o melhor rodízio de pizza da região. Sábado, no almoço, a feijoada, é o que eu sempre falo, vai sem pressa, come, descansa, bate papo. Come, descansa, bate papo. Maravilhosa. E terças, quartas e quintas, rodízio de caldo também. Aquele caldinho, aquela canja, aquela sopa, enfim, maravilhoso. Já falei demais. Matheus, quase 5 minutos falando, Matheus. Assim eu não aguento mais, cara. Tem que falar mais alguma coisa? Não. Tem certeza? Posso começar? Se você ficou aí até agora pra gente começar o nosso papo, eu tenho certeza que você ficou hipnotizado por mim. Não? Você não ficou ainda hipnotizado por mim. Porque depois desse papo, eu vou pegar umas técnicas aqui com esse meu convidado e eu vou te hipnotizar. Eu vou fazer você se inscrever no canal, eu vou fazer você dar like, eu vou fazer você morar aqui
no nosso canal, beleza? Se eu não conseguir, eu tiro esse episódio do ar. Aí é com ele, irmão. Ele vai ter que me ajudar a te hipnotizar. Ele é hipnoterapeuta. Aí você me pergunta, Mandarine, o que é hipnoterapia? Não faço a menor ideia, não sei, mas a gente vai saber juntos aqui. Diego Roberto, prazerzaço te receber aqui, irmão. Muito obrigado pela oportunidade, Mandarine. Eu estou muito feliz, de verdade, por estar tendo essa oportunidade de estar aqui contigo. Realmente, eu conheci através de um amigo e ele falou super bem de você, então estou super animado para poder contribuir com o podcast de vocês. Amigo do Iriri. Sim. Iriri é irmão, o Iriri Sim. grava com a gente aqui o Barbeiragem Total, o Iriri é parceiraço. Ser amigo do Iriri é nosso amigo também. Coisa boa. O Iriri é um irmão que eu tenho, me ajudou muito quando eu precisei e ele tem, com certeza ele vai estar sempre no meu coração, uma pessoa incrível que eu... Gente boa demais, Muito gente boa, super gente boa. Gente boa. Mas fala aí, cara. Primeiro, eu sempre gosto de começar, antes da gente entender essa hipnoterapia, quem que é o Diego? Então, Diego Roberto é um rapaz simples, humilde, batalhador, dedicado, focado, determinado, sonhador, que hoje realizou um sonho de morar na Austrália, mas nem sempre foi assim. Sou de Realengo, para quem não conhece, mas já morei em Chita, já morei em Jacarepaguá, no Tanque. Maneiro. E a minha infância foi bem simples, bem humilde. Meu pai é meu herói, eu tenho meu pai como uma inspiração. Por exemplo, meus amigos, quando iam pra balada, e meu pai tava 3 e pouca da manhã indo trabalhar, e, poxa, seu Paulo é um... Nossa, seu Paulo é trabalhador, então... Vocês estavam voltando da farra e ele tava saindo pra trabalhar. Sim. Meu pai sempre lá com um sorriso, sabe? Meu pai é incrível, é um herói. Teu exemplo. Meu exemplo, Tem quantos anos? Estou com 32 anos. A Marizinha da Austrália acabou um pouco com o meu rosto, mas... Brincadeira. 32 anos. Sim. E aí, filho do seu Paulo? Sim. O nome da minha mãe é complicado. Minha mãe tá com o Papai do Céu, mas o nome da minha mãe é Gleides Nan. Gleides Nan? É, Gleides Nan. Minha mãe também foi uma mulher incrível. Minha família sempre foi muito unida. Eu tenho uma irmã gêmea também. Olha que maneiro. Minha irmã gêmea é sargento do Exército agora. Realizou o sonho dela de estar no Exército, nas Forças Armadas. E graças a Deus minha família sempre foi muito unida, sabe? Mas você falou que vem de uma origem humilde, mas chegou a passar perrengue, não? Então, passei uns perrengues, mas nada comparado com meus pais. Meus pais, de fato, passaram fome. Minha família, né? Minha avó, minhas tias tiveram uma situação bem complicada mesmo. Eu passei algumas situações, mas nada perto como a deles. Mas, por exemplo, meu primeiro trabalho, não que eu precisasse, graças a Deus meu pai... Que legal. Sempre trabalhou. Meu pai, com 12 anos, meu pai trabalhava na obra, sabe? Meu pai trabalhou a maior parte da vida dele no hotel, no Intercontinental. Não sei se você já ouviu falar em São Conrado. Uhum. Agora ele está trabalhando ainda como no hotel em Copacabana. Mas meu pai sempre fez o possível para poder dar educação para mim e para minha irmã. Mas com 10 anos de idade, não porque eu precisasse, mas eu sempre gostei de ter meu dinheirinho, então eu vendia imã de geladeira. Eu ganhava, sei lá, 50 centavos. Empreendedor. Comprava ali um sacolé, uma balinha ali. Eu vendia fogos, cara. Eu vendia estalinho, vendia bombinha. Que legal. Eu também com essa idade, 7, 8 anos. Que legal, Mandarine, que legal. E depois disso, com 16 anos, eu fui trabalhar no McDonald's. Trabalhei e ralei bastante. Que é uma escola excelente pra molecada. Nossa, perfeito, sabe? Eu aprendi muito lá, a questão de organização, de horários, disciplina, método, sabe? Foi uma fase muito importante da minha vida. Um pouco depois, eu tenho hoje um amigo que ele se tornou polícia militar, mas na época ele não era. E aí eu trabalhei como ajudante de entregador de cesta básica com ele. E aí, a gente às vezes entregava de bicicleta. Aonde isso? Isso em Realengo, sabe? Às vezes a gente ia ali pro Batã, conhece ali o Batã? Batã, conheço. De bicicleta. Teve uma vez que a gente tava de bicicleta e ele falou, vamos descer esse morro aqui e tal. Nisso que eu fui descer com ele, ele foi lá cheio de estilo, descendo de bicicleta. Eu falei, nossa, se ele desceu eu também consigo. Mas quando eu fui apertar o freio não foi. Eu caí muito feio, mas assim, não me machuquei, foi engraçado, sabe? Mas foi uma experiência boa também. E depois, com 18 anos, eu ingressei na Força Aérea Brasileira, porque, graças a Deus, eu tive muitos amigos. Eu acredito que o ambiente ele influencia muito. Quando eu morava em Chita, era uma
meio que uma comunidade. E aí tinha certas situações que não eram legais, mas quando eu voltei para Realengo, eu voltei a conviver com esses amigos meus que hoje 90% são militares. Um dos meus amigos, ele falou com o pai dele era capitão da aeronáutica na época e me ajudou a entrar na aeronáutica. Eu fiz todo o caminho, mas ele me ajudou. Então, eu tenho essa gratidão eterna por ele, por ter conseguido entrar lá. Você falou uma coisa muito importante, né, cara? O meio, né? Sim. Porque a infância, a garotada, e cada vez mais... Você tem 32 anos, né? Eu tenho 47. E da minha geração, quando o menino ele ia muito jovem pro caminho errado, a própria bandidagem dava uma trava, né? Perfeito. A própria bandidagem não permitia que os moleques tão jovens fossem pro mundo do crime. E aí, hoje, da tua geração, já diminuiu a idade. Talvez esses amigos, eu não vou chamar de amigos, talvez essas pessoas que você conheceu de Anchieta, muitos não estão aí para contar a história. Perfeito. E aí o que te motivou partiu de você, eu não quero esse caminho, ou foi sorte? O que você atribui? Foi Deus? Foi o quê? Porque você podia não estar aqui. Sim, eu acredito que a base familiar é muito importante, sabe? E como eu falei para você, minha família é tudo para mim. Eu sou uma pessoa muito família, sabe? Então, meu pai, minha mãe, minha irmã, a gente sempre conversou muito sobre tudo. Então, meus pais sempre me educaram da melhor maneira possível nas condições deles. Então, eu acredito que eu tenha ido para esse lado por conta da minha família. Obviamente por Deus também, mas eu tenho uma família incrível, fundamental, sabe? né? É fundamental. Você estudou em escola pública? Então, até a 7ª série eu estudei em escola particular. Depois, por 2 décimos, eu repeti. E aí, meu pai estava numa situação complicada. Então, em seguida, eu fui estudar numa escola pública. Eu acabei me formando numa escola pública. Aprendi muita coisa também. Obviamente, o ensino é muito diferente, mas foi uma fase boa da minha vida. Essa fase eu tinha ido para Anchieta. Por exemplo, eu era uma pessoa muito tímida. Eu era uma pessoa muito tímida, eu não falava com as pessoas. Pra você ter ideia como é que eu era. Nossa, eu não sei se eu falo isso, meu Deus. Fala? Estamos aqui pra contar derrotas. Então eu vou contar derrota. Eu era magrelo, eu tinha os 2 dentes separados, bem separado mesmo, e eu tinha um cabelo até a cintura. Eu deixei meu cabelo é cacheado. Não sei como, mas meu cabelo é cacheado. Vai mandar foto desse momento? Acho que eu tenho. Não aqui, mas eu vou achar. Não, manda pra gente botar no corte. Sim. E eu era magrelo. Que isso? O meu pai, ele também tem um cabelo cacheado. A família da minha mãe, se eu não me engano, ou do meu pai, acho que é descendência de índio, não sei. Enfim, e aí eu puxei essa parte, sabe? Então eu era uma pessoa muito tímida, não falava muito com as pessoas. Toda vez Até que idade isso? Até meus 16 anos, praticamente. E aí eu, pra sorrir, por exemplo, eu sempre botava a mão porque eu tinha vergonha dos meus dentes, sabe? Meu dente era muito separado. Meu apelido era Ronaldinho Gaúcho. Eu imaginei. E vou te dizer mais, eu jogava tão bem quanto o Ronaldinho. É um fanfarrão, né? Isso eu não imaginei. É muito aleatório, né? Tá vendo? É um rolê aleatório dele aqui. Gostava de jogar bola mesmo? Jogava como a maioria das pessoas. Eu tive esse sonho de ser jogador. Teve? Tive esse sonho de ser jogador. Tentei, fiz na época era campeonato de favela, Copa Senda, não sei se você lembra. Copa Senda. Lá em São João? Sim. Eu tentei de tudo, eu joguei aí na Taça das Favelas? Não, campeonato de favela. Aí eu joguei lá na Marinha ali no Cefãs. Cefão, Casa do Marinheiro. Não lembro agora exatamente. Sei que era na Brasil ali. Maneiro. Eu joguei num time de uma comunidade lá de Bangu. Eu confesso que na época... Era o teu sonho? Era meu sonho, sabe? Eu tentei de tudo, mas infelizmente não deu certo. Mas acho que acredito que tudo nessa vida é aprendizado, né? Acho que... Aí você foi para as Forças Armadas com 18 anos. Serviu? Sim. Foi natural? Foi aquele... Se alistou e foi? Me alistei e fui. E aí foi uma realização muito grande para mim, para minha família. Meu pai tinha sido militar do Exército, mas ele acabou saindo. E eu, quando entrei na aeronáutica, minha turma são 118 pessoas. Eu não conhecia muita gente, eu servi na base aérea de Santa Cruz. E lá eu acabei conhecendo algumas pessoas, somente 2 amigos que eram de Realengo, por coincidência foram para lá, porque a maioria vai para base aérea dos Afonsos. Isso aí. E lá eu acabei ficando conhecido por quê?
porque acaba tendo acampamento, e no acampamento tem... Não sei se eu posso falar isso. Pode. Jogou, começou, tu vai, irmão. Nossa, isso aqui você tá ferrado. Sim, sim. Lá no acampamento tem diversos tipos de exercícios e tal, tarefas. Não enrola, não. Bora. E lá tem a parte mais temida é algo chamado de AVOT. AVOT seria os 5 sentidos, né? A audição, veio de visão, tato, olfato, enfim. Por exemplo, se desse um tiro ali, eu tinha que falar, tá a tantos metros. O que é aquilo ali? Aquilo ali é uma arma ou é um cabo, ou é um guarda-chuva, por exemplo? Então tinha diversas situações. Só que o mais temido era o tato. E no tato era uma situação um pouco complicada, porque eles iam fazendo algumas coisas e você tinha que pagar algumas prendas, sabe? E nisso eu acabei me destacando muito. Porque... Fechava o olho, você tinha que identificar o que era? Nisso você vinha descendo, eles... É como se fosse meio que um tropa de elite, sabe? Obviamente, tropa de elite é outro nível, mas foi uma situação assim parecida. E eu acabei me destacando muito nesse exercício, a ponto das pessoas ficarem assustadas. Nossa, caramba, meu número era 1022. Aí eu falava, nossa, eu sou maluco, e não sei o quê. Aí o pessoal começava, tu é maluco mesmo? Então vem cá, recruta, e não sei o quê, e tal. E eu sei que eu me destaquei muito a ponto de todos da minha turma me escolher como destaque operacional da minha turma. Então eu me tornei destaque operacional da minha turma. Para um moleque que era tímido, sim, se torna um destaque. Sim, olha sim, a importância das Forças Armadas aí. Sim, eu aprendi muito, tive muita disciplina lá. Em 2013 eu passei, porque na aeronáutica você entra como recruta, depois você se torna soldado de 2ª classe, depois soldado de 1ª classe, aí cabo, sargento, mas geralmente a maioria vai como soldado ou sai como cabo, né? Cumpre ali os 8 anos. E nesse período em 2013 eu passei para soldado de 1ª classe e fui para a base aérea dos Afonsos. Lá eu acabei conhecendo um rapaz que ele me falou, pô, tu já ouviu falar na época era Pelotão de Operações Especiais, que é chamado de Pelopes. Você já ouviu falar disso? Eu falei, cara, eu nunca ouvi falar disso, não. Não, as Forças Armadas, Forças Especiais aqui do nosso batalhão, sabe? Só entre os melhores. Eu falei, interessante. E aí eu entrei nesse curso meio que sem saber muita coisa e eu ralei muito. Foi 1 mês de curso, eu acho que eu perdi uns 10 quilos. Caramba. Eu fiquei 1 mês fora de casa, eu virei um palito. Uma imersão, né? Uma imersão. E aprendi muita coisa e nesse curso eu aprendi muitas coisas, diversas situações, e eu entrei nesse pelotão de operações especiais do meu batalhão, e nesse período eu fiz escolta presidencial. Que maneiro. Sabe? Na época era Dilma, fiz escolta presidencial, não exatamente dela, do avião praticamente, mas fazia uma escolta ali, uma segurança. Eu aprendi muito na aeronáutica, foi uma fase incrível que eu ganhei disciplina, me tornei realmente um homem, sabe? As Forças Armadas, ela tem esse poder. Acho que o esporte e as Forças Armadas, ela tem esse poder para poder formar homens, sabe? Então foi uma experiência incrível que eu tive lá. Você ficou 8 anos? 8 anos na aeronáutica. A maior diferença que você viu nesse período do moleque que entrou pro homem que saiu foi qual? Eu acho que é exatamente isso, essa questão da disciplina. Eu sou uma pessoa muito determinada, eu me tornei mais focado. As Forças Armadas, ela abriu um leque de oportunidade para mim incrível, sabe? Eu acabei me tornando... Depois eu passei para cabo e por um período bem curto, eu me tornei chefe de um galpão de como pode dizer? Era como eu posso dizer? Era um serviço como despachante. Tinha algumas viaturas, eu comandava lá os motoristas, você vai para essa missão, você vai para aquela. Logística, né? Sim. E eu tive essa experiência também de meio que ser um chefe. Então eu aprendi muita coisa na aeronáutica e tive uma fase muito importante também relacionada à minha mãe, que eu posso contar depois. Então assim, foi muito legal. E porque assim, a gente vê hoje a imagem, hoje a reputação das Forças Armadas, das Forças Policiais, elas são muito deturpadas, muito por conta da mídia, eu acho. A gente está acompanhando aí, e não vai aqui nenhum juízo de valor, nem política, nada disso. A gente está acompanhando aí, eu particularmente estou acompanhando aí nos portais, nas grandes emissoras, na grande mídia, um ataque à polícia, um ataque às Forças Armadas que eu acho muito covarde. Sim. Porque isso traz no menino
que está na comunidade, no menino que de repente não tem muita visão, ele traz uma sensação que as Forças Armadas estão ali. Na semana passada morreu uma médica. Nossa, não sabia. Lá no hospital Marcílio Dias, ali no Lins, uma médica já de altíssima patente dentro do hospital. Estava dando um curso, tomou um tiro na cabeça. Nossa. E aí morreu. E aí no dia seguinte, na quinta-feira passada, as Forças Armadas fizeram uma operação, na verdade, só de posicionamento, enfim. E essa questão da polícia, das Forças Armadas com a comunidade, está cada vez uma relação pior. E o que você está falando aí é muito importante, porque para o menino que de repente está precisando de maturidade, está precisando de disciplina, está precisando de segurança, não no sentido da segurança pública, mas no sentido de segurança de saber para onde vai. É muito importante. Você aconselha o moleque que está assistindo, de repente tem 16, 17 anos, porque eu, particularmente, eu sou de uma geração que eu tinha medo de servir. Sim. Eu tinha medo de servir. Tinha muito isso, vai virar homem, não sei o quê. Por isso que eu virei meio viado. Mentira. Mas, assim, eu tinha medo de servir. Mas, assim, é uma outra geração. Eu peguei o final da ditadura militar. Nossa. Sim. Então, a minha relação com o militarismo é diferente. Sim. E o que você está falando é muito importante, cara. Você aconselha a pessoa, o menino que está lá, indo se alistar, a seguir carreira, a servir? É uma experiência realmente... É uma coisa que você gostaria que seus filhos, por exemplo, se estivessem nessa situação, que fizessem isso? Eu acredito que sim, sabe? Como eu falei, eu era um menino despreparado, sem muito conhecimento, e lá eu realmente me tornei um homem com muito mais experiência, mais sabedoria, mais disciplina, mais foco, mais determinado. Eu acredito que todos deveriam de ter essa experiência. Acredito que também, obviamente, entrar como recruta é uma situação diferente do que um oficial. Lógico. Se a pessoa tiver a oportunidade de estudar e de já chegar como oficial, por exemplo, que tem sua relevância também, tem suas experiências, eu acho mais interessante do que como recruta. Mas se eu pudesse voltar no passado, eu faria tudo de novo, porque me tornou quem eu sou. E eu sou muito grato pela Força Aérea Brasileira, porque realmente ela me ajudou. Fiz muitas amizades, conheci pessoas incríveis que até hoje eu tenho contato. Eu saí em 2019 e até hoje eu tenho contato com essas pessoas. Então, realmente, a Força Aérea Brasileira, ela mudou minha vida, ela transformou minha vida para melhor. Que legal. E aí, qual foi a decisão de sair? Foi por quê? Não foi uma decisão minha. Eu acabei, por exemplo, na aeronáutica, você conseguia, um tempo atrás, se eu não me engano, até 2014, a meio que seguir uma carreira. Então, você chegava a cabo e você fazia um concurso para competir somente com os cabos. Mas, se eu não me engano, em 2014, eles cortaram essa prova interna. Então, você deveria de concorrer com o pessoal externo. Só que você deveria de ter também até 24 anos. Eu já tinha essa idade de 24 anos. Então, infelizmente, para mim, eu não tive muita alternativa. Entendi. Eu só segui até 2019 para completar meus 8 anos de Força Aérea Brasileira. E eu fui convidado a me retirar. Pede pra sair. Pede pra sair. Aí você saiu no mundo assim, aí o que aconteceu? Saiu e foi fazer o quê? Então, né, nesse período eu falei, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? E eu queria... Vou chegar na parte da Austrália. Sim. Não sei se eu chego depois, mais pra frente. Acho que é melhor chegar um pouco mais depois. Só que aí eu falei, nossa, teve o problema da minha mãe, que aí entra a parte da aeronáutica. Então, da minha mãe, o que aconteceu? Minha mãe foi uma mulher incrível, como eu já falei pra vocês, minha rainha, eu tenho ela como minha rainha. Só que em 2011, minha mãe ela foi ficando debilitada. E aí minha tia, na época, ela trabalhava num hospital, se eu não me engano, Ai, meu Deus, pra eu não falar besteira. Onde é? No Hospital Federal, acho que do Andaraí, se eu não me engano. Uhum. E lá ela conseguiu ser encaminhada para esse hospital, é pesquisa daqui, depois ela foi para o hospital da UERJ, que eu esqueci o nome também. Pedro Ernesto. Pedro Ernesto, pô, obrigado por me ajudar, nossa. E lá, minha mãe, ela foi ficando debilitada durante um período, só que ninguém sabia o porquê, e lá ela começou a descobrir. Minha mãe, nesse período, ela tomava mais de 10 remédios por dia.
Sendo que tinha um que de início ela custava R$ 4.000. Depois o remédio foi para 10 mil. E depois o remédio foi para mais de 11 mil reais por mês. Mas o governo liberava? Então, vou liminar? chegar. Então, o governo, depois da gente correr muito atrás, o governo deu 5 caixas para minha mãe, avaliado em entre 50 a 60 mil. E foi uma fase bem complicada. E era o quê? Minha mãe, ela tinha esclerose sistêmica progressiva, tinha hipertensão arterial pulmonar, tinha hérnia de hiato e outros problemas. Caramba. Então, foi uma fase bem complicada. Só que aí ela recebeu esse auxílio do governo, de 5 caixas, só que o remédio da minha mãe acabou. E passaram-se 15 dias, minha mãe me contou. Falei, poxa, mãe, por que a senhora não me contou? Caramba, e agora? Ela, não, meu filho, eu não queria te preocupar. Falei, nossa, o que eu vou fazer? Na época eu ainda estava na aeronáutica. Falei, nossa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, na época, eu fiz rifa, fiz vaquinha online, jogadores fizeram vídeo para minha mãe, cantores, artistas. Como você teve esse acesso? Então, muitos eu acabava mandando muito mensagem no Instagram, ficava ali o dia inteiro mandando mensagem na esperança de alguém ver. Uhum. E outros, tinha alguns amigos que conheciam, um dele foi o Iriri, me ajudou muito nesse período da minha mãe, sabe? Não sei se seria legal falar o nome das pessoas. Eu acho que cara. O que é bonito a gente tem que contar. Perfeito. O que é feio é legal também contar porque as pessoas gostam. Sim. Mas o bonito é legal. Eu não vou lembrar de todos, por isso que eu não... Mas alguns. Tá. O Rony do grupo Tá Na Mente. Maneiro. Ele fez vídeo pra minha mãe. O Tonzão dos Havaianos. Isso através do Iriri também. Wagner Love na época fez. Maneiro. Xande de Pilares fez vídeo pra minha mãe. Rafael Portugal também fez. Maneiro. Rafael Portugal também incrível. É lá de Realengo, né? Sim. Robinho da Prata é um funkeiro antigo, também fez. Menor do Chapa. Algumas pessoas que eram do Big Brother. Meu Deus, eu não quero ser injusto com ninguém. MC Smith. Ai, meu Deus, foram tantas pessoas. Isso ajudava a atrair Com pra certeza. mobilizar a rifa? Sim, MC Palito também fez vídeo. Teve o Jesus do Grupo Clareou, se eu não me engano, também fez. Assim, foram muitas pessoas. Uma corrente. Sim, uma corrente. A Milena, que fez um The Voice Brasil. Teve muitas pessoas. Eu, como eu falei, não quero ser injusto, porque realmente foram muitas pessoas que me ajudaram. E aí, os vídeos dessas pessoas ajudaram porque acaba dando credibilidade que, infelizmente, tem pessoas que acabam agindo de má fé. Usando a boa fé dos outros. Usando a boa fé. Então, assim, muitas pessoas fizeram vídeos. Deixa eu ver, tem mais pessoas. A Record fez matéria na minha casa. Que maneiro. A minha prima, ela conseguiu contato da Record na época. Eu falei, vou tentar. E a Record fez matéria lá na minha casa, lá em Realengo. Eu tenho contato até hoje da jornalista, é a Mariana Bispo. Uma pessoa incrível que meio que se tornou da família. A gente não tem contato sempre, mas sempre eu dou ali uma curtida ali no Instagram dela. Uma pessoa incrível, hoje ela tá na Globo. Uma pessoa incrível também. E acabou que isso ajudou muito nessa campanha da minha mãe, sabe? Mas conseguiram os... Então, o governo ele não deu mais remédio, mas acabou que eu consegui arrecadar dinheiro. E teve uma história muito legal na aeronáutica, por isso que eu falei que a aeronáutica realmente fez uma diferença muito grande na minha vida. Isso foi que ano, mais ou menos? Isso da minha mãe, como eu falei, começou em 2011 e terminou em 2018. Então, em 2018, eu estava passando por essa fase complicada. E eu estava num alojamento lá na aeronáutica que eu tinha só graduado. O pessoal gostava muito de mim. Só que tinha alguns rapazes lá que não estavam fazendo algumas coisas legais e eles queriam tirar todo mundo de lá. E um amigo meu que hoje ele é primeiro sargento, se eu não me engano, ele falou, poxa, meu nome de guerra é Costa. Ele, Costa, você vai ter que sair daqui e tal. Eu falei, poxa, Davi, cara, não tem condições de eu ir, tô passando por alguns problemas e tal. Ele, o que tá acontecendo? Eu contei pra ele com um detalhe, caramba, cara, eu não sabia que você tava passando por isso. Não, então faz o seguinte, você vai ficar aí. Eu falei, beleza. E nisso foi ficando. E o pessoal lá da minha sessão, todo mundo já sabia da minha situação. Acabou que, não lembro exatamente quem me chamou, mas falou, o coronel quer conversar contigo. Eu falei, nossa, cara. Vou levar um Eu já tô cheio de problema, o coronel quer conversar comigo. Eu falei, meu coronel Deus. Só pra conversar? Nossa, eu falei, caramba. Coisa boa. Eu falei, tá bom, né, vou lá. Eu chego lá, na sala do coronel, eu falei, pois não, coronel? Ele fala, Costa, super gente boa, coronel. Ele, poxa, caramba, tô sabendo que você é uma pessoa super legal. Cara, eu não sei o que você fez, cara, mas
o pessoal gosta muito de você, o Davi contou essa história aí da tua mãe, o que você tá passando e tal, não. Ele, então, cara, você tá vendo aquela caixa ali? Tinha uma caixa de madeira desse tamanho. Ele, ó, quando ele falou aquilo, meus olhos já encheu de lágrimas. Ele, cara, eu não sei o que você fez, mas o Davi contou essa história. Eu trabalhava num prédio lá no centro da cidade, no prédio Comaer, que eram 12 andares. Ele foi contando sua história do 12º até o primeiro andar. Eu não sei o que você fez, mas a galera aí, cara, gosta muito de você. E tem alguma quantia de dinheiro ali. A gente não sabe exatamente o que tem, mas o que tem ali é seu, da tua mãe. Vocês fazem o que vocês quiserem. Caramba, cara. Cara, eu chorei igual criança. E aí eu desci no alojamento para poder contar junto com o Davi. Se eu não me engano, aproximadamente tinha por volta de 5 mil reais, cara. Caramba, que generosidade, né? E eu chorei igual criança, cara. Chorei igual criança porque eu não esperava isso. Então, como eu falei, eu tenho uma gratidão enorme pela Força Aérea Brasileira, pela aeronáutica. Realmente ela mudou muito minha vida, me ajudou muito no auxílio da minha mãe, no enterro da minha mãe. Sabe, a aeronáutica, ela realmente me ajudou muito. Então, eu tenho uma eterna gratidão por eles. O problema dela, então, era um problema que não tinha cura. Perfeito. Era só de dar qualidade de vida para ela. Perfeito. De forma que ela não sofresse o menos possível. Perfeito. Minha mãe tinha doenças autoimunes, né? Doenças que não têm cura. Só que o que aconteceu? Minha mãe, ela tava num período ficando cada vez melhor, mas ela teve uma alta próximo do Dia dos Pais, passou com a gente, foi um dos melhores Dias dos Pais, o último e acho que o melhor que eu tive, pois ela estava lá com a gente. Isso em 2018. 2018. Acabou que minha mãe ficou entre idas e vindas para o hospital, foi uma fase complicada. Então, acabou que a situação da minha mãe foi piorando por conta desses 15 dias que ela ficou sem o remédio. Desencadeou outros problemas nela, a ponto dela começar a fazer hemodiálise. E quando faz hemodiálise, assim, é bem delicado. Então, esse hospital, o Pedro Ernesto e outros hospitais ajudaram muita gente. Então, a gente acabou recebendo, através do governo também, se eu tenho que falar, a gente conseguiu receber aparelhos de oxigênio para minha mãe. Eu tive que comprar apenas um, que era um portátil, mas o resto eles deram pra gente. Tinha um que era um tanque de 100 quilos aproximadamente. A gente botava numa casinha que tem lá no condomínio lá para deixar lá. E nesse período foi complicado porque eu morava no 4º andar. Meu pai mora lá até hoje e não tinha elevador, não tem elevador. Então, minha mãe ela ficava muito cansada por causa do pulmão dela. Então, por exemplo, para ela tomar banho, ela se cansava. Para passar creme hidratante, ela ficava cansada. Então, para a gente levá-la para o hospital também, tinha que levá-la pelo colo. Ela andava, sei lá, 5 passos, ela parava, respirava bem ofegante. Então, foi um período bem complicado. E acabou que a gente ia receber um treinamento para poder manusear os aparelhos de hemodiálise para minha mãe. Só que acabou que a gente não deu tempo. Então, minha mãe estava próximo de ganhar alta. Só que, infelizmente, no dia 6 de novembro de 2018, ela teve uma parada cardíaca e não aguentou. Caramba. E foi muito complicado, Mandarino, porque meu pai quase entrou em depressão. Nesse período, eu meio que tomei as rédeas de tudo. Eu que fui reconhecer o corpo da minha mãe. Eu que fiz toda a papelada. A aeronáutica me ajudou na questão do cemitério também. Mas eu que fiz praticamente quase tudo sozinho. Tive auxílio de algumas pessoas, obviamente, mas eu que tomei a frente de tudo. Então foi bem complicado. Ela foi enterrada lá no cemitério da Sulacap, um cemitério lindo. Jardim da Saudade. Assim, e eu fiz de uma forma que acho que ela gostaria. Eu contratei, né, uma equipe para poder fazer toda essa questão do enterro e tudo mais. E aí eu botei o vestido mais bonito da minha mãe. Ela maquiou a minha mãe, pintou as unhas da minha mãe. Então, assim, eu acho que ela foi embora do jeito que ela era, uma rainha. Ela tava linda, tava encantadora. O casamento foi lindo, tava um dia lindo, bem ensolarado. O cemitério da Sulacap lembra muito de filme, sabe? Eu acho ali um cemitério legal. Bonito, sabe? Então, assim, foi da forma que deveria de ser. E foi muito complicado, como eu falei contigo, porque meus pais estavam 35 anos casados. Primeiro namorado um do outro. Caramba. Então meu pai quase entrou em depressão. Foi um período, sim, bem complicado. Foi realmente bem difícil. Nesse mesmo período eu
Eu jogava muito campeonato, então para poder... Eu sou uma pessoa muito ativa fisicamente, eu gosto de ir pra academia, correr, principalmente por conta da aeronáutica também, ela incentiva muito o esporte. Então, eu jogava muito futebol, jogava campeonato não profissionalmente, mas jogava campeonato amador, Liga Zona Norte, que tem ali em Del É uma Castilho. forma de distrair também, né? Sim, também. Então, nesse período, eu acabei indo jogar um futebol lá em Bangu, lá no Parque Leopoldina. Na época, eu tava com 100 quilos, eu jogava... Como eu falei, eu era quase um Ronaldinho Gaúcho, mas a idade vai chegando, a gente vai reduzindo. Era mais parecido com o Valtinho, né? Aquele Valtinho do biscoito recheado. 100 quilos tá de brincadeira. Ronaldinho Gaúcho, um brincalhão, né, cara? Sim. Ronaldo Fenômeno. Porra. Eu não especifiquei, eu falei Ronaldinho. Boa. Ronaldinho Fenômeno. Porra, aí pode ser. Ronaldinho. Aí vai ser. Sem a bola dele. Sem a bola. E sem os travesti também, espero. Não, porque, né? Aquele Ronaldinho lá. Deixa quieto. Aí você jogava bola. Sim. E aí nesse dia eu tava num time novo. Eu tinha feito 3 jogos com ele, mas não tava jogando nada por conta desses problemas. Só que nesse dia eu tava jogando muito como zagueiro, o atacante não fazia nada. Eu marcando ele e tal, grama sintética. Só que nesse dia tava chovendo e o goleiro lançou a bola pro atacante. Nisso que eu fui correr, eu escorreguei, bati com a canela na grade, levantei normal e o jogo continuou. Depois o goleiro lançou novamente para esse mesmo atacante. Nisso que eu fui correr, meu corpo foi, a perna ficou e deu um estalo na minha perna. Plau! Caramba. E aí eu já caí no chão, falei, ai. Aí saí do campo, botei gelo e aí acabei assistindo o final do jogo, voltei pra casa, morava nesse apartamento, pulei os 4 andares, na época minha mãe tava viva. Ela, meu filho, teu pé tá muito inchado, vai pro hospital. Falei, mãe, tô bem. Ela, não vai pro hospital. Falei, mãe, tô bem. Acabou que eu assisti o jogo que tava passando. Depois dela tanto insistir, eu fui pro hospital. Aí cheguei lá, o doutor, vamos tirar raio-x. Aí fui tirar o raio-x do doutor, Diego, você já quebrou tua perna alguma vez? Falei, não, então parabéns, tua primeira vez. Falei, nossa, doutor, que notícia maravilhosa, tô tão feliz por isso. Com a perna quebrada? Com a perna quebrada. Loucura, cara. Fraturei a fíbula. Caraca. E aí foi esse período assim complicado. E aí, após essa situação da minha mãe, ver essa situação da minha mãe, em seguida eu abri um food truck de batata em espiral. Já ouviu falar disso? Uhum. Sim, eu fiz isso. Eu gostei bastante, só que infelizmente não deu muito certo, mas foi muito bom para o meu pai, porque meu pai é aposentado. Então eu botava meu pai para trabalhar, para ele ocupar a mente, sabe? Por conta da situação da minha mãe. Então foi uma fase muito boa para ele. Então enquanto eu estava na aeronáutica lá, ele ia lá, trabalhava, arrumava tudo. A gente depois ia para a praça para vender. Então foi um período muito positivo nesse sentido. Só que não deu certo. Em seguida, eu abri uma lojinha de roupa bem simples. Tava caminhando devagar, mas tava indo. Só que aí, em 2020, o que aconteceu? Pandemia, cara. Pandemia. E quebrou minhas pernas, literalmente. Eu já tinha quebrado antes do futebol, né? Sim. Quebrou de novo. Eu nem contei. Eu já tinha rompido o tendão de Aquiles também, jogando bola, enfim. É Ronaldo Fenômeno mesmo. Isso aí a gente só não já pode viu que a parte dos travessos. A gente deixa pro outro. Deixa pro original. Isso aí você tá falso. E aí... Nossa, eu até me perdi agora. Não, aí você tava na pandemia e vem a pandemia. Sim, perfeito. E aí eu tava na pandemia, só que aí antes da pandemia, eu tava com um sonho em 2018 de ir pra aeronáutica. De ir pra Austrália. Só que aí, como meu pai ficou nessa situação... Não, como é que surgiu o sonho de ir pra Austrália, assim? Então, uma coisa que eu acabei não falando, foi bom você ter falado isso. Eu, na aeronáutica, eu tive uma palestra de educação financeira, por isso que eu sou muito grato pela aeronáutica. Legal. E lá, o palestrante, eu não lembro exatamente de onde é, pra eu não falar besteira, mas o palestrante falou que os ricos gostavam de ler livro. Eu falei, nossa, os ricos gostam de ler livro? Nossa, os grandes CEOs e não sei o quê. Eu falei, é mesmo? Só que a minha ideia não era ficar rico por ficar rico. Era porque eu não queria depender do governo para poder salvar a vida da minha mãe. Muito bom. Infelizmente não deu tempo, mas a leitura ela mudou minha vida. Então, em 2018 eu peguei um livro emprestado com uma amiga minha, que era sargento, na época. E esse livro eu gostei muito. Falei, nossa, que livro interessante. Então, em 2019 eu coloquei uma meta para ler 12 livros. Bati. Botei uma meta para ler 25. Bati.
E eu falei, caramba, eu tô gostando desse negócio de ler livro. Porque eu morava em Realengo, eu trabalhava no centro da cidade. Porra, dava tempo. Ô, irmão, nossa senhora. E aí eu botei uma meta de 50 livros e bati. Maneiro. Então, assim, a leitura realmente ela mudou minha vida drasticamente. Mudou muito. A gente tá falando aí de dois fatores que são muito importantes na vida de todo mundo. Né? Acho que 3 fatores, na verdade. Família, Sim. educação, né? Educação. Que é leitura, e a questão das Forças Armadas. Você foi criando, pelo que a gente percebe, ao longo da tua trajetória, o que a gente está vendo aqui é o produto dessas vertentes, né? Sim. Dessa base, que é muito importante, né? Que a criança, que o jovem, Sim. que o garoto, muitas vezes, quando ele não tem algum desses fatores, acaba se perdendo. Muitas vezes, e aí a nossa realidade é muito das mães que são Sim. abandonadas pelos pais. Sim. E aí o moleque nasce é criado sem o pai. Tem o caso das escolas que o ensino cada vez pior. Sim. E aí a criança não lê, saem das escolas praticamente analfabeto funcional. Sim. Então não sabe interpretar um texto, não sabe ler. Sim. E o que você disse aí, que é a questão das Forças Armadas, você consegue ter essa mistura. Você é um cara que a gente está se conhecendo hoje, Sim. mas você é uma pessoa que bebeu de fontes e você trouxe essa capacidade de receber isso e valorizar isso. Perfeito. Tem muita gente que tem isso e não valoriza, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu sou muito grata pelas pessoas que me ajudaram, sabe? Como eu falei, esse pai desse meu amigo que me deu a oportunidade também de poder ingressar na aeronáutica. Então, eu acredito que, infelizmente, tem muitas pessoas que não são gratas nessa vida. Então, por isso que eu... Mas às vezes não é nem só gratidão, não. Às vezes a pessoa não sabe o valor que aquilo tem. Não sabe. Tem gente que se revolta com o pai, às vezes, que o pai dá um não, Sim. ou dá um não porque não pode, ou dá um não porque ele sabe que tá errado, ou aquele famoso da mãe fala assim, não avisei? Tem muito isso, que a gente quebra a cara e a gente fala assim, caraca, por que meu pai e minha mãe me proibiram de fazer isso, ou não gostavam daquele meu amiguinho? Aí 10 anos na frente, 5 anos na frente, você fala assim, Sim. tá vendo? É bom que os jovens escutem, que recebam, tenham essa humildade que você está demonstrando aqui, de valorizar o que está recebendo, valorizar o que a vida te dá oportunidade, né? Sim, exatamente. Eu acredito que as oportunidades aparecem, obviamente, tem pessoas que estão em situações muito piores, sabe? O ensino é complicado, mas eu acredito que hoje com a internet fica mais fácil, sabe? E tem que ter a sabedoria. Quando você começa a gostar de livro, você sabendo que você tem um caminho, uma trajetória até chegar no centro, você está aproveitando. Você podia estar ali, fazendo nada, no joguinho, no celular, mas você usou de forma sábia. Então, isso é um mérito que você tem. Sim. Eu acredito muito nisso. Como eu falei, a leitura mudou minha vida. Eu acabei de... Acho que desde 2019 eu já li mais de 260 livros. A leitura realmente mudou minha vida. Então, eu indico para todo mundo, comece a ler. Tem livros que são mais complicados, mas tem livros um pouco mais fáceis. Um livro que eu gostaria de indicar para vocês é do Flávio Augusto, que é o Geração de Valor. Flávio Augusto era um CEO, é um grande empresário, bilionário. Ele saiu do Jabur, de Bangu, família humilde. Não sabia que ele era do Jabur, não. De Jabur, ele saiu do Jabur. Zona Oeste. Sim, o Flávio Augusto eu tenho... Sabe, eu sou muito fã do Flávio Augusto. Então ele entrou para as Forças Armadas também, para a Marinha. Só que acabou saindo, mas ele pegou um empréstimo de 20 mil para poder abrir a escola WhatsApp, que é uma das maiores escolas de inglês que tem no Brasil. Ele, sei lá, acho que em 2013 ele vendeu a WhatsApp com 400 escolas por aproximadamente 930 milhões, 960. Depois, em seguida, ele comprou aquele time Orlando City lá dos Estados Unidos. Levou o Kaká. Sim, eu sou muito fã dele. Eu conheço quase a história dele toda. Acho que mais do que ele. Eu não sabia que ele era carioca, Jabu. não. Carioca do Jabu. Carioca do Jabu. E aí, em seguida, acho que os donos que compraram a WhatsApp dele não deu muito certo, enfim. Ele recomprou a WhatsApp em 2018, por ali, por 330 milhões. Caraca, lucrou 600 milhões. E hoje ela vale mais de 2 bilhões.
Assim, o cara é um gênio, um gênio, um gênio, um gênio, um gênio. Então eu indico pro pessoal que nunca leu... É o que o nome? Geração de Valor. Geração de Valor. O pessoal não costuma dizer, o pessoal fala, né, pai rico, pai pobre, os segredos da mente milionária, mas valorizar, né, os brasileiros. Flávio Augusto é um excelente empresário, é um cara que tem uma história linda. Então é uma inspiração para você. Sim, é uma inspiração. Flávio Augusto é uma inspiração. Mas e aí, como é que você tá ali no empreendedorismo, pandemia, e aí surge o quê? Surge a Austrália? Do nada? Então, a leitura acabou mudando, assim, ampliou muito minha mentalidade, porque, por exemplo, a gente é ensinado a seguir um caminho, sabe? A gente estuda, aí vai pra faculdade, aí trabalha, aí aposenta. E nesse livro do Flávio Augusto, ele fala que não é somente isso, tem outros caminhos, sabe? Que não só tem outros caminhos, que o pessoal segue muita boiada, sabe? Segue esse caminho que você vai se dar bem, tem essa profissão, mas o pessoal não fala de vendas, não fala de abrir um negócio. Nesse livro ele fala tudo isso, sabe? Então ampliou minha mente e ele foi para a Austrália para poder aprender inglês, porque ele tinha escola de inglês, mas não falava... não sabia disso. Sim. E aí ele foi para lá para ficar 6 meses, acho que ele ficou 6 meses, não lembro exatamente quanto tempo, mas ele gostou muito da Austrália e eu falei, cara, que legal. Eu tinha uma amiga que ela já morava na Austrália e ela falou, Diego, a situação da Austrália é essa, você vai trabalhar muito, você vai ralar, cara, você vai trabalhar muito, mas eu como faxineira, eu viajei 5 países. Falei, cara... É isso. Medo de trabalho você não tem. Não tenho. Desde 10 anos trabalhando. Falei, cara, que isso? Quando que no Brasil você vai conseguir, como faxineira, viajar 5 países, sabe? Às vezes tem, pô. Se você, morar no Acre, você vai ali, vai pra Bolívia, pra... Sim. Bolívia tu não quer ir, né? Não. Venezuela, passar uma semana lá em, La Paz, em Cochabamba, você não quer, né? Cochabamba. Esse você não quer. Cidade do Leste, no Paraguai, pegar um cigarro pra vender. Porra, aí não quer. Aí a Austrália já cresceu o olho. Porra, não tá de bobeira, né? Muito bom. E aí a amiga te despertou aquele... me despertou o interesse. Já gostava do Outback também? Opa! Então. O Outback é bom, né? Então. E aí o que acontece? A questão da Austrália foi por quê? Porque na Austrália eu poderia estudar e trabalhar legalmente. Então, assim, eu ia pra lá pra fazer intercâmbio. O clima é gostoso. Clima gostoso. E eu vou chegar nessa parte que é parecido muito com o Rio de Janeiro, da minha cidade. Só que aí eu queria ir em 2019, mas aí minha mãe faleceu, meu pai tava quase em depressão. Eu falei, cara, vou ficar aqui, não tem como largar meu pai. Meu pai, como eu falei, é meu herói, minha inspiração. Eu falei, cara, não tem como. Aí abri essa loja de roupa, veio a pandemia, quebrou minhas pernas pela segunda vez. E aí eu falei, cara, eu fiquei muito quebrado de grana. Não tinha dinheiro pra nada. Meu pai me ajudando ali, assim, graças a Deus, eu por conta dessa palestra de educação financeira, eu me organizei financeiramente. Então, eu tinha eliminado meus cartões de crédito, não tinha dívida assim, sabe? Eu me organizei realmente financeiramente. Então, o que eu tinha que comprar era coisas, assim, do dia a dia, básica. Mas foi uma fase bem complicada que eu não fazia nada. Eu falei, cara, só ficava dentro de casa. Solteiro nesse período, eu falei, cara, que já tava com aquele... já não tava mais com cabelo, porque já foi pro exército. Cortado, né? Já deu uma garibada. Tava com cabelinho mais... Já tava pegando alguém de vez em quando. De vez em quando, não muito, né? Mas eu tentava, eu me esforçava. E aí, falei, cara, o que eu vou fazer? E aí, acabou que eu falei, cara, vou comprar um carro e vou rodar de Uber. Falei, cara, vou tentar comprar um carro, porque eu já tinha saído da aeronáutica, não tinha dinheiro. Uma bolada pra dar. Falei, vou tentar comprar um carro, consegui comprar o carro. E fiquei rodando de Uber. Mas eu falei, cara, eu vou trabalhar de Uber até tal dia, vou quitar meu carro e vou meter o pé pra Austrália, cara. Caramba. E foi o que eu fiz, trabalhando. Passou perrengue no Uber, não? Sim, passei algumas situações. A gente entra em comunidade, né, sabe? Mas, assim, no geral, assim, não... Graças a Deus, eu nunca sofri nenhum assalto, nada. Graças a Deus, nunca passei por essa situação. Mas aí eu fui trabalhando, aí parei de sair, sabe? Eu falei, cara, eu vou juntar todo o dinheiro que eu posso para poder quitar esse carro e ir embora. E foi o que eu fiz. Vendi meu carro. Quanto tempo durou isso? Quase 2 anos. Quase 2 anos. E aí eu entrei em contato com uma agência. Só que nesse mesmo período, por conta da situação da minha mãe, eu tinha entrado numa faculdade de TI, mas por conta da situação da minha mãe, eu não pude me dedicar muito, porque eu fazia curso de inglês na WhatsApp também, fiz
poucos meses, mas eu não pude me dedicar, então não aprendi muita coisa lá. Não queima o curso não, pô, senão tu vai queimar com Não, pelo amor de Deus, a escola é incrível, a escola é incrível. Que deu foi culpa minha, foi culpa minha. E tem uma história muito legal na WhatsApp. Eu tive uma prova na WhatsApp, e aí o pessoal muito nervoso, sabe, que era pra passar de nível, o pessoal muito nervoso. Ei, Diego, você tá nervoso? Eu falei, cara, não tô mais, tu estudou? Eu falei, cara, não estudou, que isso, tá maluco? Eu falei, não, cara. Tu tá nervoso? Eu falei, cara, eu não tô nervoso, mas entregar nas mãos de Deus e seja o que Deus quiser. E aí, antes de começar a prova, eu tava nessa questão de mandar mensagem para artista para tentar fazer vídeo para minha mãe, para me ajudar financeiramente. Nenhum ajudou financeiramente, mas, como eu falei, dava credibilidade, sabe? E aí acabou que eu recebi uma mensagem assim, e eu olho meu celular, pô, irmão, vi a história da tua mãe, eu queria saber como eu posso te ajudar. Tal de Ramsete Oficial. Falei, Ramsete Oficial. Deixa eu ver quem é esse cara aqui. Quando eu abro o Instagram dele... É o Ramires da Seleção Brasileira, lembra do Ramires? Caramba, lembro. Sim, na época ele tava jogando... Chelsea, não? Não, ele tava jogando na Ásia, não sei se é Coreia, não lembro exatamente. E eu falei, caraca, eu mandei mensagem pra ele na hora, pum. E aí eu fiquei mais nervoso que eu tava falando com ele do que com a prova. E aí eu mandei mensagem pra ele de tarde, ele não me respondeu. Aí tinha mandado de manhã, não respondeu. Mandei de noite, eu falei com Deus brincando. Eu falei, pô, Deus, você me manda um cara desse, pô, faz com que ele me responda, por favor, Deus. E acabou que ele falou que lá não sei se era na Coreia. Fuso horário. Fuso horário e tinha uma restrição de internet. Tem um país que não pode usar a internet, enfim. Na China. Eu acho que é na China. Eu acho que é na China. E aí ele acabou fazendo... Eu postei meu vídeo tá no Instagram dele até hoje lá. Que maneiro. Tá lá no Instagram dele. E assim, foi muito legal essa experiência que ele... Cara, eu posso te ajudar dessa forma e, sabe, ajudou muito. Então, realmente, eu sou muito grato pelos artistas que fizeram o vídeo, sabe? E acabou que eu vendi meu carro, como eu falei, e aí eu não pude me dedicar no inglês, na faculdade. E aí a agência que eu tinha falado, ela falou, cara, Diego, como a tua situação é complicada por você não ter se formado e tal, eu acho que vai ser quase que impossível de você conseguir ir para a Austrália. Você tem que ter tem que ter um jogo ali, uma estratégia e tal. Quando ela falou aquilo, eu já tinha vendido meu carro, eu ia quitar à vista meu intercâmbio. Quando ela falou aquilo, foi um banho d'água fria em mim. Eu falei, caraca. Eu falei, Deus, se for a sua vontade, Deus, eu vou esse ano. Assim, a não ser que o senhor não queira, mas eu vou. Acabei entrando em contato com uma outra agência. Ela falou, Diego, teu caso é um pouco mais complicado, mas eu já vi situações piores que a tua a gente conseguiu. Ele, se você me der 51% de chance, eu vou tentar, que eu não tenho medo de arriscar, eu enfrento o que for, eu enfrento. E eu não me sinto uma pessoa ansiosa, mas por conta dessa questão de fuso horário, de visto, eu acordava todo dia de madrugada, né? Porque para a Austrália são 13 horas de diferença. Então eu acordava todo dia, 2 horas da manhã, olhava o celular, nada. Olhava nada. Eu falei, caramba. Só que quando deu 44 dias, eu recebi uma mensagem assim, poxa, Diego, lembra que a gente tinha que fazer uma comprovação financeira? Eu sei que você já fez, mas a gente precisa atualizar. Só que nisso eu já estava 3 meses sem trabalhar, o dinheiro não estava entrando nada. Eu falei, meu Deus, cara, e agora? Eu falei, cara, como que eu vou conseguir esse dinheiro? Eu falei, meu Deus, isso era 2 horas da manhã, eu fui dormir 4 horas da manhã preocupado, acordei 6 horas da manhã de novo. E aí minha irmã estava morando em São Paulo, eu falei com ela, com meu pai, eu falei, cara, eu preciso de dinheiro. Sei que eles fizeram um rateio lá, mas eu ainda precisava arrumar 5 mil reais. Eu falei, nossa, como é que eu vou arrumar esse dinheiro? Aí manda mensagem para meus amigos e tal. Aí eu já nervoso, eu falei, cara, pô, meu sonho de ir pra Austrália, o que vai ser da minha vida? Cara, não sei. Sei que eu tinha contratado um professor de inglês para chegar mais ou menos sabendo alguma coisa lá na Austrália. E aí eu falei, professor, hoje eu não vou, cara, a aula vai ser horrível porque eu não tô com cabeça para isso. Ele, não, cara, fica tranquilo que vai dar certo. Sei que quando deu 9 horas da noite, a dona da minha agência me ligou. Falei, cara, o que ela tá me ligando agora, 9 horas da noite? E ela fala, Diego, tudo bem contigo? Eu falei, né, mais ou menos, né? Tô indo. Ela, então, você recebeu o e-mail que a gente mandou, né? Eu recebi a comprovação financeira e tal. Então, eu tenho uma notícia pra te dar. Qual que você quer chutar? Uma notícia boa ou uma ruim? Puta merda. Aí eu falei, já tô na merda mesmo, me conta logo a ruim aí. Ele, então, aí fez um clima de suspense. A notícia que eu tenho que te dar é que, infelizmente, você vai ter que se despedir da tua família porque teu visto foi aprovado. Nossa!
Eu chorei igual criança, cara. Eu chorei igual Sem criança. precisar dos 5 mil. Sem precisar dos 5 mil, sem precisar de comprovação financeira novamente. Eu chorei igual criança. Foi o dia mais feliz da minha vida. É cara. mesmo? Foi o dia mais feliz da minha vida, eu chorando. E aí eu tentando ligar pro meu pai trabalhando, minha irmã de plantão. E eu não conseguia falar com ninguém. Eu falei, meu Deus, eu não podia contar Já pra tava testando o fuso horário nessa época. Já. E o mais legal de tudo é porque na Austrália era 10 horas da manhã, só que era... Não lembro se era sexta-feira, mas na Austrália era feriado. E a dona da minha agência, ela me ligou num feriado. Ela falou, cara, hoje é feriado aqui na Austrália, mas eu tô te ligando porque Maneiro. eu sei que essa notícia é importante pra você, sabe? Então, esse foi um dia muito feliz na minha vida. Eu acabei, assim, foi tudo muito rápido, eu acabei comprando minha passagem. Mas eu acreditava tanto que ia dar certo, tanto, que eu já tinha comprado minha passagem 71 dias antes do meu visto ser aprovado. Já tinha comprado, falei, cara, vai dar certo. Já tinha feito um grupo de WhatsApp uma lista de transmissão para alugar salão. Já tava assim, eu sabia que ia dar certo, mas não sabia. Mas eu acreditava muito que ia dar certo. Tinha fé. Eu tinha muita fé. E aí eu mandei pro pessoal, o pessoal ficou assustado, porque eu não contei para ninguém, fiquei guardando segredo. Aí tu pegou e foi? E fui. E nisso, eu tinha um amigo meu que serviu comigo na aeronáutica. Teu pai te apoiou? Me apoiou. Meu pai falou, meu filho, vai, essa oportunidade que você tem. Minha família, só tinha um primo que tinha saído para morar na Europa, mas minha família, acho que não tinha nem passaporte, sabe? É uma coisa que, infelizmente, não é ensinado pra gente. Acha que é um sonho muito distante, sabe? Eu fui fazer em 2019. Então, era para ser uma coisa que você faz identidade, faz CPF, você faz o passaporte. Mas é uma coisa que... Elitizada, né? Elitizada, que eles vendem como se fosse impossível, a gente acaba não fazendo, sabe? Então, eu cheguei na Austrália, sabe, muito feliz. Um amigo me buscou lá no aeroporto, me levou para comprar roupa, comprar comida. Eu fiquei morando com brasileiros lá. O meu primeiro trabalho foi na obra lá. O trabalho pesado, tinha uma britadeira chamada de Jack Hammer, britadeira pesada, o sol dando moca, igual a gente fala aqui no Rio, né? Parecido com Bangu, só que lá tem um buraco na camada de ozônio, então assim, lá o calor também é tenso. Então nesse dia eu fiz esse trabalho, depois eu fiquei trabalhando como ajudante de mudança. Por mais que o trabalho fosse pesado, mas eu gostava porque eu conhecia lugares novos, conhecia pessoas novas, eu gosto de falar, já deu pra perceber. Eu gosto de fazer amizade. Só que quando eu completei 5 meses de Austrália... Tinha prazo? Meu prazo era de 6 meses, mas eu cheguei lá, eu fiquei encantado, por quê? Bom que você falou isso. Eu fiquei encantado porque de madrugada o pessoal com tablet, com laptop na rua. Falando com o Brasil, pô. Exatamente. Falei, nossa, é igual o Brasil isso aqui. Eu falei, meu Deus, isso existe, não é possível. E aí eu falei, cara... Segurança, que paz. Que paraíso é esse, cara? Falei, meu Deus, eu me apaixonei pela Austrália. Então a questão da Austrália é a questão de qualidade de vida, segurança, poder de compra, sabe? É qual cidade? Gold Coast, a minha cidade... Gold Coast, é. A minha cidade é muito parecida com o Rio de Janeiro. O nome é bonito. Eu escolhi lá por conta disso, porque... né, é como se fosse 300 dias de sol. Lá chove bastante, mas assim, tem muitas praias. A Austrália, no total, tem mais de 7 mil praias. É um país incrível. Então eu escolhi essa cidade por conta disso. E a minha cidade, ela fica próximo de uma cidade chamada Byron Bay. Você já ouviu falar daquele ator que fez o Thor? Thor, sim. Eu não sei o nome dele, que não é Chris, não sei o nome dele. O Thor é australiano, você de sabia? lá? Não sabia. Ele é australiano. E ele nasceu nessa cidade chamada de Byron Bay. O Wolverine também é australiano. Só que eu acho que ele nasceu em Sydney. Aquele rapaz que tem aquela série chamada Vikings. O Ragnar é australiano também. Tem uma rapaziada boa. Então, tudo herói, né? Sim, tudo herói. Mas aí você com 5 meses, você precisava... se você bateu aqueles 6 meses, você era obrigado a voltar, não? Então, eu deveria de voltar, mas eu consegui renovar meu visto. E aí hoje meu visto vai até 2026 e eu tô no caminho para poder seguir, para poder conseguir a permanência. Mas aí o que você faz lá hoje? Então, aí eu vou chegar lá. E aí eu trabalhava com algumas empresas, né? Porque lá você não precisa ficar vinculado a somente uma empresa. Você pode trabalhar em 500 empresas, obviamente com a questão da carga horária, mas você pode trabalhar em diversas empresas. E quando eu completei 5 meses de Austrália, no dia seguinte, a minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, como eu falei, ela me mandou um áudio assim: Diego, eu sonhei contigo que você sofreu um acidente, mas você não morria.
Ah, que legal, gostoso É, a muito mensagem. bom, né? Muito legal. Só que, sendo bem sincero, entrou no vídeo, você falou, sonho? Pô, nada demais, né? Sonhar. Pô, minha irmã tá com saudade. Tá com saudade. Só que nesse mesmo dia que ela mandou o áudio, eu tive 3 trabalhos. 2 a gente concluiu. O terceiro, a gente tava numa montanha, literalmente uma montanha que o pessoal vai ver pôr do sol lá, Tamboril Mountain, lugar lindo pra ver pôr do sol, muito bonito. E a outra ficava próximo desse Byron Bay, que ficava a mais de 1 hora de distância. A gente conseguiu convencer o dono da empresa, que era o motorista, a remarcar o trabalho pro dia seguinte, porque a gente estava muito cansado. Ele remarcou o trabalho. A gente estava voltando dessa montanha, que a gente tinha feito uma entrega lá. A gente estava muito feliz, porque ele tinha conseguido uma casa nova e tal. Ele, poxa, eu vou pagar até uma comida japonesa para você. Eu falei, opa, coisa boa. Porra. Porque de início eu tava comendo somente macarrão e atum, que era o mais barato lá na Austrália. Não que eu estivesse passando fome, assim, Não, graças a mas Deus um não passei sufoquinho. fome. Mas passei um sufoco ali. Passei um sufoco. Então é tudo mentira, que negócio do Outback que a gente falou aí, é tudo mentira. Não tem. Não é tipo McDonald's Outback, assim, não tem todo lugar aquela comida gostosa, não. É assim, Tem, mas tu não vai porque, porra, cai pra caramba. não, até que lá, assim, as coisas são bem acessíveis. São? São bem acessíveis. O legal da Austrália é que um médico Não tem tanta desigualdade. não tem. Isso é não legal. tem, não tem. Então você pode viajar, por exemplo, uma viagem lá que você vá pra Sydney, você gasta ali entre 150 a $200. Caramba. Ao contrário daqui, Rio de Janeiro pra São Paulo é mais de R$1.000. é. Sabe? Então lá, assim... Mas tu conheceu os 5 países? Não, ainda não. Pô, é mó mentirosa essa tua amiga aí. Aí Mas tu caiu no conto do vigário pra caramba dessa tua amiga aí. Eu vou contar o porquê, É. E aí, Voltou pro Brasil nas férias. Adiantou pra caramba. Foi pra Austrália, 5 países, toda hora. Tá onde? Tá na Barra, tá no Geropod. Tô em Realengo. Pô, tá em Realengo, hospedado no Batam. Pô, tá de sacanagem você. E aí... Não, mas fala do sonho. Não, então, aí... Vai dar ruim esse sonho. tô Vai. sentindo isso. Você vai ver. E aí, a gente voltando pra casa, brincando, eu e ele, um outro rapaz que era brasileiro também. E quando a gente tá descendo essa montanha, começa a fazer um barulho assim. Pô. E o que você acha que é esse barulho? Não faço ideia. O que é esse barulho? Perdemos o freio Descendo a montanha? Descendo a Caminhão montanha. da Austrália? da Austrália. Cara, se Perdemos. isso daí fosse em Realengo, dava merda. Tava no Tino Júnior. Tava no Tino Júnior isso daí. Sério? Descendo a montanha. Eu olho pro motorista, ele com a cara de assustado. Ele, cara, perdemos o freio, não tô brincando. Ah, porque imagina uma brincadeira dessa. Aí daqui a pouco a gente tá 40, 50, 60, 70, 80, 100. Capotamos a 100 km por hora, cara. E aí só deu tempo de eu proteger o rosto, mas eu fiquei com os olhos abertos e eu vi tudo. Blum, caminhão capotou. E assim que o caminhão capotou, eu falei, pessoal, como vocês estão? Ah, tô bem, não sei o quê. Tinham só vocês 3? É, eu e mais 2 brasileiros. Caramba. E aí outro rapaz falou, tô bem. Ele falou, Diego, se você tirar tua perna, eu consigo sair todo torto no caminhão, tentando tirar. E eu consegui tirar meu braço, foi o suficiente para ele sair. Eu tentando tirar minha perna presa nas ferragens, cheiro de fumaça vindo. Eu falei, cara, esse caminhão vai explodir, fogo, já vai era. explodir, fudeu. E eu consegui sair. Se eu contar pra você que assim que eu saí do caminhão, apareceram 2 enfermeiras do nada, você acredita? Não. É, eu sei. Parece história... Não vou dar essa referência, não. É, parece mentira, né? Mas não é É mentira. a história do Naldo. É, eu ia falar isso, mas não queria... Breezy! Fala aí, Naldo Benny. Ô, Benny, apareceu 2 enfermeiras. Apareceram 2... Louras, sim. siliconadas. Poxa, eu não reparei tanto assim, mas eram louras. É. E já Né? tava com a maletinha e tudo, aquele negócio na cabeça. Nosso Benny tá fora. E aí, para dizer que as 2 não estavam lá, de fato, as 2 estavam no mesmo carro, só que uma foi socorrer a gente e a outra ficou no carro bloqueando o trânsito. Só que as 2 estavam passando por uma montanha, 5 horas da tarde, com roupa civil. Qual a probabilidade disso acontecer? Cara, que loucura. Sim, nenhuma. Deus, né? Deus. E aí, pra dizer que ela foi e falou assim, vocês estão bem? Ah, tô bem, não sei o quê. Eu só escuto o motorista falando com a voz bem fraca. Me ajuda. Eu olho pro caminhão, o caminhão começa a sair fumaça, ele tá preso pelo cinto de cabeça pra baixo, abriu uma cratera na testa dele e jorrando muito sangue, Mandarina. Muito sangue. Bum. Brasileiro ele. Brasileiro também. E eu falei, cara, eu tenho que entrar nesse caminhão, senão... Eu já entro no caminhão, tentando tirar o cinto dele, não consegui. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Depois de muita insistência, consegui dar o clique.
segurei pelo colo, tirei ele do caminhão, tirei a camisa, amarrei na testa dele, peguei ele pelo colo novamente e tirei ele de lá. Essa mesma enfermeira, ela falava, fica sentado. Eu sentava, levantava, sentava, levantava. Eu acabei pegando minhas coisas, peguei meu celular, acabei fazendo algumas filmagens. Eu tenho registrado tudo aqui pra não falar que é mentira minha. Já tava pensando nisso lá? Claro! Realengo, boa. Igual Tropa de Realengo não Elite. tá de bobeira, porra. Tudo Se fosse de calculado. Ipanema, já tava chorando nessa hora, no chão. Ai, cadê o Barra Dorner? Porra. Apesar que o SUS lá é melhor que o Copa Dor aqui. Não, assim, pra essa parte de saúde eu tenho que dar os parabéns pro Brasil. O Brasil, assim... É melhor que a Austrália? É, sim, porque é muito caro. Não vou dizer que... é verdade. então, assim, eu não cheguei a precisar usar, mas, enfim. E aí, nisso... Mas quebrou nada, não? Então, parecia que eu tinha queda de bicicleta. Eu não sentia dor nenhuma. Eu fiquei... Eu posso tirar o paletó pra você? Depende, pra quê? Só pra... Eu fiquei com algumas cicatrizes aqui. É bonita você? É bonito, é Cadê? bonito. Tira aí. É legal, deixa eu... Tananana. 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 Eu fiquei com algumas cicatrizes aqui. Tem essa aqui que ficou maiorzinha, mas... Caramba. Vê se dá pra ver. Dá, pô. Ficou bonito, né? Não, um charme, mas não charme. quebrou, foi mais na pele. Sim, Pô, pro estrago que podia ser. sim, exatamente. E estatisticamente a gente tinha 10% de chance de sobreviver. Pô, pelo que você tá falando. Sim. E essa mesma enfermeira... 10% de chance de sobreviver, mas a chance de ter uma enfermeira passando lá na hora era de nada por cento. Verdade, pensando por isso. Eu Né? nunca tinha pensado por isso. 10% era coisa pra caramba Sim. em relação à probabilidade de passar uma enfermeira sim, na hora. Sim. E essa mesma enfermeira, ela falou que na semana anterior... Sonhou. Não sei não. Ah. Mas ela falou que na semana anterior aconteceu a mesma coisa com outra empresa, com 3 pessoas, com um caminhão de 9 toneladas igual o nosso era de 9 toneladas, no mesmo local, e todo mundo morreu. Caraca. E o que foi bem impactante também foi porque esse motorista, ele perguntava, irmão, o que aconteceu? Eu falei, cara, a gente estava voltando no trabalho, infelizmente a gente perdeu o freio, a gente estava a 40 km por hora e capotamos a 100 km por hora. Ele, caraca, mas você falou com a minha esposa? Eu falei, cara, ainda não, mas eu vou falar com ela. Só que o Mandarina, ele repetia isso de 5 em 5 minutos. Eu falei, caraca, cara. Tava em choque, Tava né? em choque. Eu falei, cara, será que ele ficou maluco, sei lá? Não, tava em choque. Eu falei, meu Deus, caraca, como que eu vou falar isso pra família dele? Eu falei, meu Deus. Enfim, fomos pro hospital, avisei 2 amigos meus. Eles foram lá no hospital. Eu, graças a Deus, eu tive alta no mesmo dia. Em seguida, assim que eu tive alta, eu fui lá falar com esse rapaz. Ele já tava normal, eu expliquei pra ele com mais detalhe e tal. Ele, caramba, cara, que não sei o quê. Enfim. E aí, pra mim, foi muito complicado, porque eu fui pra Austrália sozinho, só eu e Deus. Então, eu não contei pra minha família, porque minha família... Ia apavorar todo mundo, pô. Minha família também não teria condições financeiras de ir pra Austrália, porque é muito caro ir pra lá. Então, eu tive que fazer curativo sozinho, tive que fazer comida sozinho. Então, foi um período bem complicado na minha vida. E eu ficava me perguntando, Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, por quê? 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 Até que depois de alguns dias eu conversei com a minha irmã, não mandei vídeo nem nada, nem entrei em muito detalhe, mas contei pra ela. Aí. E o que ela falou fez total sentido pra mim. Ela falou, Diego, o problema talvez não era contigo, o problema é que você deveria estar lá para poder salvar o rapaz. E aquilo ali fez total sentido pra mim. Por quê? Porque o rapaz ele era pesado, e eu tenho praticamente 100 quilos. E como eu fui treinado na Força Aérea Brasileira, eu sou o tipo de pessoa que eu não me escondo, eu enfrento os obstáculos, eu enfrento, depois eu vejo que vai dar. Obviamente, eu tento estudar, mas eu não fico com medo. Então, por isso que eu sou muito grato. Trava. Não trava. Por isso que eu falei que eu sou muito grato pela Força Aérea Brasileira. Então, se fosse uma outra pessoa, o outro rapaz estava com a gente, ele ficou meio que em estado de choque. E como eu falei, eu tenho quase 100 quilos. Se fosse outra pessoa magra, não ia conseguir salvar o rapaz. Então, eu entendi que o meu propósito era de estar lá para poder salvar esse rapaz. Cara, que maneiro isso. Sim. E aí, nesse momento, aí você estava ajudando em uma empresa de mudança. Sim. E aí, como é que entra a hipnoterapia nessa história? Perfeito. Você entrou no ponto perfeito agora. Então, eu... Sonhou? Não sonhei. Infelizmente. Minha irmã tem isso, eu não tenho não, infelizmente. Ela sonha Cara, tudo... Primeira coisa, pede para ela se inscrever no canal, olha para lá. Qual é o nome dela? Diana Beatriz. É todo mundo com dois nomes? Minha família gosta. Diana E Beatriz. Diego Roberto, vamos lá. Diana Beatriz, minha irmã amada, minha irmã linda, maravilhosa. Siga esse podcast maravilhoso, tá dando oportunidade para o seu irmão contar a história da vida dele. Então siga, curta e compartilha, por favor, que... É Diana o quê? Diana Beatriz.
Diana Beatriz, siga esse podcast. Agora, se você sonhar alguma coisa comigo, manda aqui no R Mandarini, lá no Instagram, mas vai devagar, manda com os detalhes, melhor que ele, que eu não ia nem subir no caminhão. Então, se sonhar alguma coisa comigo, fala lá. Só não vem falar assim, tá gordão, diabético, isso aí todo mundo já sabe, precisa me conhecer, nem precisa sonhar. Mas se descobrir alguma coisa de mim, por favor, Diana Beatriz, me dá essa moral que eu fico aqui parado pra falar assim, vai cair no elevador, eu vou de escada. Obrigado, Diana Beatriz, mas continua aí. Diana Beatriz é melhor que a sensitiva que eu falei. Não é? Sensitiva errou, falou que o Vasco ia cair. É melhor. A nossa sensitiva descendo vai ser Diana Beatriz. Vamos chamar ela. Consegui um trabalho pra você. E aí, Mandarim? Até falei pra minha irmã, falei, cara, quando que você vai sonhar que eu vou ficar milionário? Já tá na hora, já. Já deu. Vai dormir, porra. Vai dormir. Mas aí você já tinha... Quando você foi pra lá, em que momento que você ouviu pela primeira vez sobre hipnoterapia? Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu busco muito conhecimento. Essa questão da minha mãe, Sim. Tudo me levou à leitura, e a leitura me levou a conhecer outras pessoas, alguns Instagrams de pessoas incríveis. E eu nessa minha busca de estudar e tal, de conhecimento, eu falava, Deus, não é possível que todas essas coisas aconteceram comigo e não tem um propósito. Tem que ter algum propósito. Não é possível que... Poxa, por exemplo, eu falei que não tinha viajado, mas eu viajei. Esse ano agora eu fui pra Melbourne pra esquiar. E nisso que eu fui esquiar, na verdade, fui fazer snowboard. Nisso que eu fui fazer... Melbourne é Nova Zelândia ou Austrália? Não, Austrália. Não, 5 países. Não vem de história com 5 cidades. Eu vou também aqui, ó. Belfort Roxo, fui semana passada. Lá no Outlet. Belfort Roxo, Caxias, Nova Iguaçu e, porra, Mesquita. Porra, Niterói, São Gonçalo. Não vem de caôzinho pra mim, não. 5 países. Sim. Tá errado ainda. Tá errado. Conheceu nenhum até agora. Então, eu continuei na Austrália, mas fiz uma viagenzinha. E lá eu fui fazer esse snowboard, achei muito legal. Só que... Depois do caminhão? Depois do caminhão. Tá pedindo também. Não, tá pedindo. Agora eu vou chegar, agora você vai saber. Tá pedindo. Olha o que aconteceu comigo. É muito difícil porque fica deslizando, cara. É muito difícil o snowboard, Óbvio. muito difícil. E nisso, numa dessas que eu fui tentar levantar, cara, eu fiz tanta força. Eu não tenho certeza, mas essa semana agora eu vou no médico, vou fazer raio-x. Eu acho que eu fraturei minha costela. Estalou minha costela. Que legal. Blau, falei, nossa. Que barato. Maravilha. Foi incrível. Mas voltando... Tá sofrendo pouco acidente. Quebrou poucas coisas. Sim, fraturei a fíbula, rompi tendão de Aquiles, fraturei a costela. Nossa. Enfim, vamos lá, vamos voltar pra hipnoterapia. Então, nessa minha busca de conhecimento, eu comecei... eu estava trabalhando numa empresa que faz barcos de luxo lá na Austrália. Uma empresa que me abriu as portas através de um amigo. Eu fiquei um pouco mais de um ano nessa empresa incrível, trabalhando com australianos e tal. E eu aproveitava que lá fazia muito barulho, então eu podia usar fone de ouvido, para poder abafar o som. Eu aproveitava esse momento para poder escutar podcasts, escutar audiobooks, sabe? Eu usava esse tempo que eu trabalhava e como eu podia usar, eu usava esse tempo para poder estudar. E nisso, escutando podcast e tal, e eu escutei o podcast do Joel J. Eu escutei todos os podcasts, desde o primeiro episódio, Joel J, do Flávio Augusto, Caio Carneiro, Thiago Negro, eu escutei alguns, entre outros. E num desses episódios que eu escutei, eu ouvi falar de hipnoterapia. Foi uma pessoa chamada Michael Arruda, um excelente autor, best-seller, tem mais de 11 milhões de livros. Cara, Entre os livros... Esse aqui, Desbloqueie o Poder da Sua Mente. E também saiu novo agora, A Ciência da Hipnoterapia. Mostra lá, mostra pra lá. Esse livro aqui, uma pessoa incrível que eu tive a oportunidade de conhecer agora. Incrível, Michael Arruda, cara, fenômeno. E ele falava de hipnoterapia. Sim, ele falava da hipnoterapia e não sei o quê. Eu falei, nossa senhora, será que isso é verdade mesmo? Esse negócio de hipnose, né? Que eu conheço hipnose ali que o pessoal fala come cebola e fala que é maçã. E tal. Eu falei, cara... E eu acabei buscando ajuda de uma hipnoterapeuta lá do Paraná, daqui do Paraná. Daqui não, eu tava na Austrália, né? Mas ela tá mais perto. Sim. Do Paraná. E uma das coisas que eu tratei com ela foi referente à minha mãe, como eu falei pra você.
Eu fiz vaquinha online, eu fiz rifa, jogadores fizeram vídeo, artistas, a Record fez matéria na minha casa e mesmo assim eu me culpava pela morte da minha mãe. Eu achava que eu não tinha feito o suficiente para poder salvar a vida dela. Que loucura. E aquilo ali, Mandarine, me bloqueava de uma certa forma, sabe? Me bloqueava de fazer diversas coisas. E com uma sessão que eu fiz com essa hipnoterapeuta foi totalmente libertador. E eu falei, uau! As pessoas precisam saber disso. Porque não querendo falar mal, mas tem muitas pessoas que fazem algum tipo de terapia que tem 10, 15, 20, 30, 40 anos. E eu com uma sessão foi totalmente libertador. Ela falou online? Online que eu fiz com ela. Online. E ela falou, Diego, cara, isso combina muito com você. Você é uma pessoa dedicada. Você já leu livro pra caramba. Eu não conheço ninguém que leu tanto livro como você. Cara, isso combina muito contigo. Eu falei, cara, tá. E eu comecei a estudar, fiz alguns cursos, eu tenho certificados nacionais, internacionais e tal. E eu acabei me apaixonando pela hipnoterapia, sabe? Porque ela realmente mudou minha vida, assim como a leitura mudou minha vida, a aeronáutica. Então eu acredito que tudo isso que aconteceu na minha vida me levou a ser quem eu sou hoje. Então por isso que eu não reclamo da vida, eu sou muito grato pela minha vida, por quem eu sou hoje, porque se eu não tivesse passado todos esses obstáculos, eu não teria sido essa pessoa que eu sou agora. Não deu pra entender. Foi uma construção, né? Foi uma construção. Tem a base, Sim. né? Tem os tijolos, Sim. tem, né? As vigas para construir o que você é hoje. Mas o que tem a hipnoterapia? Vamos lá. Fez na primeira consulta. Sim. O que aconteceu nessa consulta? Você pode falar mais ou menos pra gente entender? Na hipnoterapia tem uma análise de caso, que a gente procura saber qual o problema da pessoa e tudo mais, faz um bate-papo para poder ali identificar mais ou menos qual o problema da pessoa. Tá. Entre outras situações que acontecem. Então, como é que funciona? O que é a hipnoterapia? Para ser mais direto, a hipnoterapia é o uso da linguagem para alterar a realidade. O que seria isso? Política, exatamente. Brincadeira. Mas não é? Ué, se você falar assim, o que é o uso da linguagem para, né, alterar a realidade? Política e jornalismo, são duas coisas que fazem... Já estamos parecidos, vamos embora. Então, o que acontece na hipnoterapia? A hipnoterapia, ela é a ferramenta mais poderosa para acessar o subconsciente. O que acontece? A nossa mente ela é separada por 3 partes. Consciente, subconsciente e inconsciente. O consciente é tudo que a gente quer fazer. Por exemplo, se eu falar, Mandarine, tem uma pizza ali, bebe essa água. Se você quiser beber, você vai beber. Agora, se eu falar, tem uma pizza que está estragada ali há 2 meses, te dou 10 centavos para você comer, você não vai comer porque você tem consciência que aquilo ali vai te fazer mal. Pizza? É. Fala outra coisa, cara. Pizza eu como estragada. É mesmo? É. Nossa, aí agora pegou pesado, hein? Pizza eu como estragada. Isso aí não vai... Não, mas aí isso seria o quê? Seria o consciente. O consciente. Eu não vou fazer porque tá errado. Sim. E no consciente também tem a nossa memória a curto prazo. Por exemplo, você lembra o que você almoçou ontem? Não. Tá, você lembra a roupa que você vestiu ontem? Tô muito velho, né, cara? Tá bom. Você tomou café da manhã hoje? Não tomei. Tá bom, você lembrou disso, que você não tomou. Beleza? Caraca. Não, agora eu fiquei preocupadão, cara. Você tá me quebrando aí, rapaz. Pô, calma aí que eu quero lembrar. Você lembra se eu almocei ontem? Não almocei. Ontem foi o jogo do Botafogo? Foi. Ontem. Foi ontem. Foi anteontem, né? Foi ontem. Foi ontem, não? É foi verdade, foi quarto. Então não faço ideia do que aconteceu ontem. Boa, moleque. Obrigado. Minha consciência ali. Voz da consciência, tá vendo? E aí, o que acontece? Você lembra disso, perfeito. Mas agora eu vou te provar que você tem uma memória muito boa. Mas antes de falar do subconsciente, eu vou te falar também do inconsciente. Tá? O inconsciente é o nosso sistema nervoso, onde, por exemplo, você precisa lembrar que seu coração tem que bater? Não. Você precisa lembrar que seu pulmão tem que respirar, fazer seu coração? Se você se machucar, você precisa lembrar que tem que cicatrizar? Não. Também não, é tudo involuntário. Sim. O nosso subconsciente é onde estão nossas emoções, nossas crenças e nossas memórias a longo prazo. Tá. Por exemplo, você não lembrou que você comeu ontem, mas você lembrou que você tomou café da manhã. Mas eu vou te provar agora que você tem uma excelente memória. Uhum. Você já ouviu falar da data 11 de setembro de 2000? Claro. O que aconteceu? Eu tava no centro da cidade. Quando eu entrei na Presidente Vargas, estava tudo um silêncio que eu nunca tinha ouvido na minha vida, um silêncio tão grande. As pessoas todas em frente a uma loja, as lojas, a Casas Bahia ali do lado do McDonald's.
parecia final de Copa do Mundo, todo mundo parado assim, hipnotizado, Perfeito. vendo as torres gêmeas caírem. Perfeito. Como você lembra disso? Tem mais de 20 anos e de ontem você não bizarro. lembrava. Como que você lembra É disso? surreal, né? Eu vou te provar o porquê. Eu lembro exatamente, eu tinha por volta de 9 anos de idade, eu tava na pracinha do meu condomínio, começou a passar um monte de jatinho. Vum, vum, vum. Falei, nossa, o que tá acontecendo? Eu vou pra casa, ligo na televisão e vem aquele, como pode dizer, não é bordão? Ai, O plantão é. Tan, 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 tan. E quando acontece isso, você já sabe que é algum B.O., Deu né? merda, Deu é. merda. Ataque às torres gêmeas e não sei o quê. Aquilo ali ficou marcado no meu subconsciente. Então, eventos que são marcantes, Entendi. a gente tem acesso com mais facilidade. Porém, entretanto, todavia, tudo que acontece desde a barriga da nossa mãe até o presente está no nosso subconsciente, na nossa memória a longo prazo. tá tudo, mas a gente não consegue acessar tudo. Com facilidade, não. Só eventos que são marcantes. Só te cortando, eu tava vendo ontem, eu lembro disso. Ontem eu tava assistindo a série do Ayrton Senna. Olha aí. E aí, à medida que vai passando as corridas, ativa na mesma hora toda aquela lembrança. E aí vem todas as sensações daquele momento que eu estava vivendo 35 anos atrás. Exatamente isso, porque foi muito marcante. Uhum. Foi muito marcante. Então, como eu falei, eventos marcantes a gente tem acesso com mais facilidade, Pelo subconsciente. pelo subconsciente. Fica tudo na nossa memória, Tá. a longo prazo. Então, um dos casos que eu tratei, que eu costumo sempre falar com as pessoas que chegam até mim, como eu falei, eu servia a aeronáutica e lá tinha um amigo que toda vez que ele tinha que apresentar a tropa, ele ficava nervoso e gaguejava. Dava uma pena dele porque todo mundo começava a tirar sarro dele. Anos se passaram. Eu falei, irmão, tô trabalhando com hipnoterapia, você quer fazer? Ele tá meio cético por nunca ter ouvido falar. Tá, vamos lá, então tá. E na hipnoterapia tem diversas técnicas, mas tem uma técnica chamada de regressão. Já Eu ouviu ia falar? perguntar isso, quando você falou, Sim. eu ia falar assim, pô, tem a ver com regressão? Sim. A hipnoterapia... Também. Tá. Como eu falei, tem diversas técnicas. Não exatamente eu preciso fazer regressão para a pessoa ter resultado. Tá. E no caso dele, obviamente, ele não lembrava, mas a regressão, geralmente, ela vai no primeiro evento ou mais marcante ali que aconteceu o problema da pessoa. No caso dele, ele tinha 5 anos de idade, ele estava na escolinha dele lá e estava tendo uma apresentação. Só que aí todo mundo estava se apresentando, ele estava ficando nervoso. Quando chegou a vez dele, ele foi falar, ele gaguejou pela primeira vez, os coleguinhas Riram. começaram a tirar sarro dele, aquilo ali traumatizou ele. E aí ele, depois com 14 anos, ele teve uma outra experiência com os primos dele começaram a zoar ele, ele foi falar também, e aquilo ali traumatizou mais ainda ele. Então, quando eu fui lá na infância e ressignifiquei, numa escala de 0 a 10, isso, palavras dele, tem até depoimento no meu Instagram, depois, quem quiser seguir, eu vou falar no meu Instagram também. Ele melhorou 8,5 com uma sessão de menos de 1 hora. Caramba, que maneiro. Porque o que acontece? Isso pode ter acesso, isso pode ter melhorias em que âmbito, assim, qualquer âmbito? Então, a gente entende na hipnoterapia que, por exemplo, se você não nasceu com aquele problema, a hipnoterapia ela consegue ajudar. Eu vou falar um caso antes que eu esqueça. Lembra daquela atriz Cláudia Rodrigues? Lembro, ela tem esclerose, né? Perfeito. Uma doença parecida com a da minha mãe. Ela tinha feito diversos tratamentos e não tinha conseguido nenhum resultado. E eu não sei exatamente quando, mas ela começou a fazer hipnoterapia nesse lugar, um desses lugares que eu sou formado. Eu não sei exatamente quantas sessões ela fez, eu não quero falar besteira, mas eu tenho certeza que ela não fez mais do que 5 sessões. E ela tinha numa escala de 9, se eu não me engano, da doença dela, de esclerose. Ela reduziu para 3, para 4. E nunca na história da medicina isso aconteceu. O médico dela ficou assustado, porque isso nunca aconteceu. Olha, não sabia disso. E hoje ela também é hipnoterapeuta. Mas qual a diferença da hipnoterapia para o cara que faz hipnose, que é esse da maçã? Tá. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, o que acontece? Esse negócio da cebola, o cara fala que é a maçã, aquilo ali de fato acontece, mas é para brincadeira. Ali é para diversão e tudo mais. A hipnoterapia não, é para poder realmente tratar pessoas que têm problemas emocionais, comportamentais, físicos, psicológicos, como depressão, ansiedade, estresse, gagueira, fibromialgia, vícios. Por exemplo, já viu mulheres que tentam emagrecer e não conseguem?
faz dieta da lua, dieta do sol, dieta da terra, dieta de tudo e não consegue. Porque muitas das coisas estão no subconsciente, são crenças que ela tem. Então a gente acredita que muitas das coisas acontecem na primeira infância. O que seria a primeira infância? Seria ali entre 0 e 7 anos, onde nós somos influenciados por nossos pais, por líderes religiosos, por professores. Sim. Então por isso a gente acaba adquirindo alguns hábitos e certos comportamentos. Então a gente acredita que muitas das coisas acontecem na primeira infância. Então por isso tem muita gente que, por exemplo, questão de marido e mulher, crenças... todo homem trai, todo homem é sem vergonha, fica generalizando. Então, por isso tem muita gente que acaba não conseguindo homem. O cara é legal, o cara é certinho, mas a mulher acha, fica com aquilo ali na cabeça e acaba terminando depois. Pulga atrás da orelha. Sim. Ou, por exemplo, questão de emagrecimento também. Se você não comer, eu vou te bater. Se você não comer, você vai ficar feia. Se você não comer, você... Ou, por exemplo, questão de prova. Tem gente que estuda. Chega na hora da prova, dá um branco. Porque talvez na infância alguém falou, você é muito burra. Você não presta pra nada. Sabe? São essas crenças que ficam... E aí vocês vão fazendo essa regressão. Sim. Mas a pessoa precisa acreditar? Exatamente, a pessoa precisa acreditar. O que acontece? A gente acredita que toda hipnose é uma auto-hipnose. O que seria isso? Se você seguir... acontece, se você não seguir, não acontece. Não tem como eu falar, Mandarine, agora eu quero teu cartão Black que eu vou levar pra Austrália e vou ostentar. Até porque eu não tenho, tá ferrado. Eu não tenho esse poder, meu amigo. Eu não tenho esse poder. Por exemplo, você só vai contar o que você quiser, eu não tenho controle da sua mente. A única coisa que vai acontecer... Mas quanto tempo você precisa pra acessar essa mente? Então, isso vai de pessoa pra pessoa, não tem um tempo específico, sabe? A consulta dura quanto tempo? Então, as minhas consultas, geralmente, eu boto ali uma média ali até 3 horas. Mas teve situações que eu fiquei 4 horas e meia. E se for necessário, eu fico mais porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, tanto online como presencial. Sim. A gente viu no Big Brother o Pyong, né? Aquele Pyong ali. Sim. Ele fazia umas sessões daquilo. Ele tem conhecimento disso ou era charlatanismo? Não, ele tem conhecimento. Ele é formado pela melhor escola do Brasil, que é desse autor, Michael Arruda. Ele tem uma escola lá em São Paulo que é incrível, uma escola sensacional, onde foram formados muitas pessoas, como o Joel J, é formado em hipnoterapia, Thiago Negro, a esposa dele, Maíra Negro, mas quem? A Kátia Damasceno, que é uma sexóloga incrível também, ela é formada. Tem N pessoas. Então isso pode servir, por exemplo, o que a gente estava brincando, o que eu falei, vou te hipnotizar. Isso para quem trabalha com comunicação pode ser muito importante, conhecimento disso, né? Sim, pode ser muito. Para você reter. Sim, por exemplo, tem muitas pessoas que... Eu não lembro exatamente a estatística, mas tem pessoas que preferem morrer do que falar em público. Tem. Então, a hipnoterapia, ela trata pessoas também nesse sentido, sabe? Ela consegue... Pessoas que têm medo de elevador... também trata, né? Também, porque sim, a pessoa, às vezes, tem sensações de suicídio, ouve vozes. Sim. A hipnoterapia, ela trabalha, como eu falei, se a pessoa não nasceu com aquilo, a gente acredita que a hipnoterapia ela pode ajudar de alguma forma. E o mais legal de tudo... Medo de bicho. Também. Eu tenho uma pessoa que... De quê? O moleque tem medo de passarinho, esse moleque. Se entrar um passarinho aqui, ele vai embora. Tudo bem, eu não posso julgar. Tu também tem? Não tenho. Tá. Aí eu ser 3. Se entrar um passarinho aqui, tu vai ter que catar. Verdade. Eu tenho uma pessoa que uma cliente que ela... Na verdade, uma amiga. Ela tinha medo de cachorro. Eu tenho também. Qualquer bicho que mexe. Perfeito. Qualquer bicho. Então, no caso dela, ela via cachorro, ela tremia de medo, sabe? Tremia de medo. E em 15 minutos, eu tirei esse medo dela. Aí, a gente já estourou o tempo aqui, Matheus. Mas, porra, 15 minutinhos, Matheus. Matheus vai sentar aqui do meu lado e vai tirar meu medo de cachorro. Rapaz. Então vai ser o desafio. Vamos lá. Desafio pra você. Tá. Aí, quando eu vou me tratar de alguma coisa, eu falo pra você o que eu preciso. É isso? Sim, exatamente. Tá, eu quero perder meus medos de bichos. Perfeito. Você me trata? Sim. Aí eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui depois que a gente fizer esse tratamento aí. Tá. Eu vou voltar aqui e vou relatar pra todo mundo o que aconteceu. Perfeito. Eu topo. Aí vai ser. Eu topo. Detalhe, aí eu vou tirar foto com o cachorro no colo. Opa. Eu nunca encostei no cachorro. Opa! Mentira, já encostei uma vez, eu sempre conto essa história. Uhum. O cachorro, eu fui num cliente, tava no sofá do cliente, o cachorro começou a me olhar, olhando pro cachorro. O cachorro é um bicho, né, que sente quando você não gosta. Sim. E eu não gosto. E ele me olhava, não sei o que, daqui a pouco
Cara, o cliente tava com... Ele falou que era 27 mil reais o sofá dele. O cliente vaidoso pra caramba, com o sofá maneiro, bonito. Aí ele tinha botado vinho, uns petiscos assim no sofá. Eu e o cliente. E o petisco no meio. E o cachorro aqui no meu pé olhando. E aí o cachorro me olhava, não sei o quê. Eu não dava nenhuma confiança. Que se eu olhasse pra baixo, eu ia ficar com medo. Né? Mas tinha que fechar com o cliente. Pá, daqui a pouco, o cachorro... Eu tava com a taça de vinho na mão. Não tava. A taça de vinho tava aqui. O cachorro pula no meu colo. Na mesma velocidade que ele pulou no meu colo, eu zuni ele. Cara, ele derrubou a taça de vinho no sofá do cliente. Mas o cliente deu esporro no cachorro. Porra, que era Rutus, alguma coisa assim. Sei o que, cachorro, sei o que. Cara, foi a única vez que eu peguei num cachorro. Foi essa vez que eu zuni o cachorro. Gente, vocês que gostam de animal, vai querer cancelar. Não cancela, não. Eu zuni porque eu tenho medo e eu não zuni pra, porra, jogar ele da janela. Até porque ele morava até no 17º andar. Se eu fosse malvado, eu jogaria. Mas eu não sou. Mas eu tive medo. A minha reação foi... Ele pulou pra cima de mim, eu me senti aquilo como um ataque, eu reagi e joguei. Não fechei o cliente, obviamente. O sofá, porra, era de couro, então ele ficou muito preocupado. Rapidamente ele foi limpar. O vinho foi pro caralho. Mas o que eu digo é o seguinte, foi a única vez que eu mexi num cachorro. Eu nunca fiz carinho num cachorro. Perfeito. Eu, com 6 anos de terapia, de hipnoterapia, eu consigo passar a mão no cachorro. Então, como eu falo... É o desafio, hein? Então, vamos lá. Foi bom você... Não começa... Não. Perfeito, ó. Como eu gosto sempre de falar. O mais legal... A diferença da hipnoterapia é que você não precisa levar 10, 15, 20, 30 anos de terapia. A hipnoterapia ela vai diretamente na raiz, vai diretamente na causa. E quando a gente trata a criança interior, o adulto consegue florescer. E o mais legal de tudo é que 90% dos casos, apenas uma sessão é necessária. Nossa, Diego, você está dizendo que é apenas uma sessão? Não. Até porque prometer cura no Brasil é crime. Boa. O que eu estou dizendo aqui é uma coisa que é estatística e eu fui tratado por uma hipnoterapeuta e eu só precisei de uma sessão. Então eu não estou falando algo que eu acho. Eu vivenciei isso e eu precisei apenas de uma sessão para me tratar dos meus traumas. Mas aí, o ideal, se você fosse um 7-1, teria que fazer um pacote de 10 sessões para garantir o cliente. Se você está falando isso... que pode vir a acontecer de se curar de alguma coisa, ou de melhorar, ou de sanar aquele problema. Vamos usar cura, não? Sanar, perfeito. Sanar aquele problema em uma sessão é que você realmente confia no que você está fazendo. Exatamente. Até hoje, meus pacotes são de 3 sessões. Se for necessário, eu sempre dou a 4ª sessão. Até hoje, eu nunca precisei da 4ª sessão. Matheus... A gente vai fazer um negócio desse aí, cara. Tem que fazer isso aí. Aí a gente pode fazer um pacote de 4 sessões. Tu me cura aí do cachorro em uma, do passarinho em outra. E na terceira a gente emagrece, né, porra? Opa! Aí já... Não, mas eu posso contar, então, essa questão de emagrecimento? A hipnoterapia tem técnica também para poder usar para emagrecimento? Tem, amarrar a boca. Não, tem uma técnica chamada de balão gástrico hipnótico. É como se fosse uma bariátrica hipnótica. Aí, Matheus. Só que assim, obviamente, eu preciso que a pessoa também faça dieta. Para de comer. Tá ouvindo, não é, a hipnoterapia não é magia, gente. Isso aí. E ela é comprovada cientificamente, como eu já falei pra vocês, tem esse livro aqui, A Ciência da Hipnoterapia. Então ela é comprovada cientificamente, ela não é magia. Entendeu? Então, assim... Eu preciso da cooperação das pessoas que vêm. Porque, por exemplo, eu passo algumas tarefas, alguns exercícios. Se a pessoa não seguir, eu não posso fazer milagre. Entendeu? Eu faço o tratamento, mas se a pessoa não seguir o que eu peço... Tem caso que você fala assim, não pego? Ainda não chegou essa situação. Eu já atendi bastante gente. Eu, como já falei, eu moro na Austrália, então eu tenho cliente na Austrália, aqui no Brasil. Já atendi gente na África... Já atendi gente nos Estados Unidos, na Europa. Então, até hoje não chegou nenhum caso. Que você desistiu. Pedofilia, como é isso? Olha, pedofilia é um caso... Ainda não chegou até mim, pedofilia. Porque, assim, os transtornos sexuais, muitas vezes, eles vêm da infância, ou de traumas passados. Sim. Deve ser um tema, deve ser um problema. É muito difícil o cara se auto-intitular pedófilo e chegar até você, né? Fica muito difícil. Sim. Mas, em casos já comprovados... Onde há esse tipo de problema, né? Essa doença, vamos dizer assim, essa síndrome, não sei como é que se chamaria. Pode ter um fundo que a hipnose pode tratar, não pode? Pode sim. Alcoolismo. Por exemplo, infelizmente tem muitas pessoas que acabam fazendo bariátrica, emagrecem... Sem necessidade. Não. Engorda de novo.
Vou te falar o porquê engorda de novo também. O que acontece? O nosso cérebro, ele gosta de... Como pode dizer? De ganhos positivos. Então, por exemplo, o prazer da pessoa é comer. Porra! Ela tá ali mais gordinha, ela não consegue emagrecer e tal. Então, quando você faz a bariátrica, tira esse prazer de comida dela. Então, o que o nosso cérebro faz? Cara, já que eu não posso comer, o que eu posso fazer? Então, por isso que eu não sei exatamente, mas, se eu não me engano, entre 20% a 40% das pessoas que fazem bariátricas, elas se tornam alcoólatras. Porque ela tem que ter um novo vício, sabe? Uma muleta. Sabe? Então, por isso que muita gente acaba se tornando alcoólatra. Tem essa... Eu já vi sobre isso. A compulsão, você precisa ser compulsivo em alguma coisa. Ou fica depressivo, ou fica fumando. Perfeito. É muito... Esse é muito complicado. Cara, a gente... Até te peço desculpa, a gente estourou muito tempo. Eu sou o mais longo? Não, mas tá perto. Poxa, eu queria bater. Mas olha só. Aí, 95 minutos. É porque o assunto é muito interessante. Que legal. O assunto é muito interessante, a tua história é muito legal. E assim, já é quando você voltar pro Brasil de novo, você já está convidado para voltar aqui. Poxa, obrigado. Mano. Mas só se te trouxer junto, a gente vai trazer um passarinho e um cachorro. Perfeito, eu topo. Porque o desafio vai ser, a gente vai botar esse corte vai bombar. Matheus, ali, ó. Eu morro de medo de qualquer bicho. Se mexeu e não é gente, eu tenho medo. Algumas pessoas eu também tenho medo. Mas se mexeu, eu não tenho nenhuma simpatia. Não tenho afeto. O cachorro que eu gosto é o cachorro quente. Rato que eu gosto é o Mickey. Eu tenho um monte de bichinho aqui de pelúcia, bichinho. Eu adoro bicho, adoro. Ai, quem não gosta de cachorro é gente ruim. Não sou ruim nada, gente. Sou uma pessoa ótima, sou uma pessoa legal. Só que eu não tenho nenhuma simpatia por cachorro, é um direito que eu tenho. Com certeza. Né? Tem gente que gosta do vermelho, você tá de terno vermelho, tem gente que gosta do branco, do preto, tem gente que gosta de blusa quadriculada. Então, assim, é um respeito. Eu não tenho afinidade alguma por nenhum animal. Pode ser um trauma. Sim. Mas pode ser também um trauma de outras pessoas que você acaba assumindo. Porque lá em casa, a minha mãe não tem nenhuma afinidade, meu pai não tem e o meu irmão não tem. Pode ser. Todo mundo. Ninguém gosta de bicho lá. Pode a minha ser. nossa família em si, quase ninguém, né? Mesmo... então. Mas ainda porque não tem, né? Ninguém gosta muito de bicho, né? Pode ser uma coisa de vidas passadas. A hipnoterapia, ela entra nessa questão de vidas passadas, não? Tem alguns casos, mas eu procuro... É porque, assim, acaba que entra muita questão de crença. Então, assim, tem pessoas que acreditam, que não acreditam. Então, assim, eu acabo nem falando muito sobre isso, porque... Mas a causa pode ser? Pode ser. Porque tem casos que a gente não explica. Sim. Tem gente que vem para essa vida... Eu não sei se eu sou cético, cara. Eu sou um cético que acredita em tudo. Sim. Então, assim, tem gente que vem nessa vida e você fala assim, cara, essa pessoa tá vindo para sofrer, para pagar alguma coisa. Não tem explicação. Sim. Né? Crimes podem ser desvendados com a hipnoterapia? Sim, também. Também podem. Eu não tenho nenhum caso que eu possa falar para você, mas já ouvi relatos sobre isso. Teve um caso agora, eu vi na semana passada isso no Jornal da Record. Teve um caso aqui no Brasil, o cara se conheceu uma mulher no aplicativo, o moleque tinha 27 anos, ela tinha 50 e poucos. Ele foi pra casa dela, tal, transaram e aí ele arrebentou a mulher. Ele foi dormir, ele acordou e arrebentou a mulher, aqui na Barra. Nossa. E aí, por coincidência, olha isso, coincidência danada, até no mesmo prédio do cachorro que eu zuni. Sério? É no mesmo prédio. O prédio ali não tá muito com energia boa, não. Então, naquele prédio redondo da Barra, sabe qual é? A torre redonda, é ali. Então, assim... ele arrebentou a moça. E aí, evidentemente, foi detido, mas o cara tinha uma condição financeira boa, não ficou preso e tal. Sim. Agora saiu a sentença. E ele foi absolvido, porque ele tem uma síndrome, segundo a psicóloga, ele tem uma síndrome que ele estava dormindo. Não é sonambulismo, não, outro nome. E que ele não tinha consciência do que ele fazia. E foram feitos através de tratamentos, de sessões, de terapias, que chegaram a essa conclusão. Esse é um caso, por exemplo, que pode ser explicado pela hipnoterapia, né? Sim. Mas o que eu já comentei, se a pessoa não quiser contar, ela não vai contar. Então, assim, eu não tenho poder de chegar e falar, você tem que falar isso. A pessoa que vai falar. Você tem que estar disposto. A pessoa tem que...
Exatamente, a pessoa tem que acreditar. Como eu falei, seguiu acontece, não seguiu não acontece. Não tem mistério, não é magia, é comprovado cientificamente. Então toda hipnose é uma auto-hipnose. Se seguiu acontece, se não seguiu não acontece. A pessoa tem que estar aberta e disposta para poder... Né? Você é o guia, você é o Eu vou GPS. ser o guia. É como se a gente estivesse numa autoescola, eu fosse o instrutor, você vai ser o motorista, eu vou te dar as instruções, você vai seguir as instruções e você que vai ter o potencial de chegar no teu subconsciente. Entendeu? Você é o motorista, você é o GPS. Sim. E eu sou o motorista. O Sim. cara que vai ser ali é o motorista. Sim, exatamente isso. Entendeu? Por exemplo, Maneiro a questão da demais hipnose, ela acontece o tempo inteiro. Por exemplo, já teve alguma vez que você estava assistindo algum filme, talvez um filme de comédia, você riu bastante, um filme de, sei lá, de terror, você tomou um susto, ou um filme de comédia romântica, sem querer escorre aquele suor masculino? Sim. Já aconteceu alguma coisa? Eu sou mó chorão agora, eu sou velho e fiquei chorão. Então, já aconteceu alguma coisa disso? O porquê isso aconteceu? Por mais que esses filmes sejam fictícios, os filmes não são reais. Ah, Diego, mas tem os filmes de fatos reais, beleza. Porém, os roteiristas, os diretores acabam incrementando algumas coisas para deixar o filme melhor. Então, não são 100% reais. Então, por mais que isso aconteça, são sugestões que são dadas no subconsciente. O que tem no nosso subconsciente? Nossas emoções, nossas crenças e nossas memórias a longo prazo. Então, por isso a gente acaba chorando. Por isso a gente acaba chorando, acaba rindo, tomando susto. Então, o estado de hipnose é a mesma coisa, acontece o tempo inteiro. Por exemplo, já teve alguma vez que você está indo para o trabalho, por exemplo, você está indo para o trabalho, só que é um feriado, é um domingo, sei lá, você não precisa ir para o trabalho, você está indo para lá. Cara, por que eu tô indo para lá, cara? Eu não preciso ir. A pessoa vai no automático, a pessoa está em transe. Sim. Ou, por exemplo, tem gente que fala, ô fulano, por exemplo, com mãe. Mãe, você viu minha carteira? Tá ali, meu filho. Mãe, não tá. Tá ali. Não tá. Tá ali. Ó, se eu pegar, você vai ver. Aí a mãe vai lá e pega. Tu fala, mãe, não é possível. De onde que você tirou isso? A pessoa estava em estado de transe. Chamar a atual com o nome da ex. Opa, aí não me envolve nisso não. Filho. Mas tem isso também. Tem. Aí tem é complicado. Tu pode falar que isso aí foi uma hipnose. Tu tava lá, tu tava com problema passado, É você que irmão. tá falando. Tava em transe. Não que... em transa, em transe. E aí, depois que você tá em transe, chamar o nome da ex, tu não transa mais. É difícil. A boa... Rapaz, é sempre um ensinamento. A boa é ter... Ou botar o mesmo apelido, ou xará. Pegar a mesma mulher com um nome parecido. Ou então chama de amor. Sempre amor nem, querida. Né? Agora tu vai chamar uma... Porra, o cara é alto risco, né, cara? O cara tem um amante, uma mulher com nome diferente pra caramba. O Matheus tem a Sara e o cara que é Hernani, né? Opa! Porra, aí é difícil. Nossa, não, Matheus, não dá. Hernani profeta não, né? Não. O brocador. É melhor o profeta, né? Pô, imagina tomar uma brocada, não. É melhor tomar uma profetizada. Caraca, Diego, cara, que papo bom. Poxa, obrigado. Te agradeço por uma aula. Eu que agradeço. E o desafio tá lançado. Quando quiser. Eu vou estar no Brasil até dia 18 de janeiro. Então, é bom isso. Para quem quiser te procurar ainda para uma presencial no Brasil ou online, né? Perfeito. Teus contatos estão aqui embaixo, mas fala, Perfeito. Convida pessoal. Pessoal, aqui no Brasil eu não tenho nenhuma clínica, mas eu atendo de forma online, eu posso ir na tua casa, isso não tem problema. Então, se você tem algum problema emocional, comportamental, já tentou de tudo nessa vida, já fez terapia daquilo e nunca conseguiu resolver, a hipnoterapia ela pode te ajudar de alguma forma, isso eu tenho certeza. E como eu já falei para vocês, o mais legal de tudo é que em 90% dos casos é apenas uma sessão. Não estou aqui para prometer cura, até porque prometer cura é crime. Mas o que eu falei para vocês realmente é fantástico, é surreal. Então, se você está perdido e não sabe mais o que fazer, me mande uma mensagem. Meu nome é Diego Roberto, eu sou hipnoterapeuta na Austrália, na terra dos cangurus, mas atendo de forma online. Já atendi alguns artistas também aqui do Brasil. Tem clientes espalhados aí pelo mundo. Então, se você quer saber mais sobre hipnoterapia, me mande uma mensagem no direct pra gente bater um papo. Beleza? Agora, você trabalha na Austrália, Sim. Mas você atende no horário do Brasil. Como é que é essa questão? Então, Aí pega 10 da manhã, 8, né? Então, assim, como eu sou apaixonado pelo que eu faço, como eu falei, eu trabalhei com tanta coisa na minha vida, mas acho que é a primeira vez na minha vida que eu faço algo com desculpa falar, com tesão, cara, com vontade, sabe? Eu amo o que eu faço, sabe? Então, assim, essa questão de fuso horário pra mim, se tiver que acordar de madrugada, eu acordo. Eu amo o que eu faço mesmo. Então, isso aí é um mínimo detalhe que pra mim, eu amo o que eu faço. Então, galera, se despreocupa com a questão de fuso horário, são 3 horas de diferença, mas só vem. Mas aí, pro brasileiro, é em dólar ou é em real? Opa,
É real, é real. É real? Moleque, então tá bonito. É real. Então, vamos lá. Agora eu vou te hipnotizar. Opa, vamos lá. Vamos oferecer uma sessão só. Perfeito. Para um inscrito no canal aqui. Ele tem que ir lá. Vamos lá, a gente vai botar esse corte. Tá. Ele tem que estar inscrito no canal. Perfeito. Tem que te seguir. Perfeito. E tem que seguir o Geral Pod. Perfeito. E aí a gente vai dar um prazo aí até o dia 31 de dezembro. Todo mundo que comentar aqui embaixo, nesse corte, todo mundo que comentar aqui nesse corte, a gente vai sortear uma sessão com o Diegão. Pode ser? Fechou? Mais do que perfeito. Tá combinado. Então tá vamos combinado. nessa. E para aquela galera que não conseguir no sorteio essa sessão, procura o Diego, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O cara é bom de papo, o cara que tem uma história legal, e principalmente se ele está prometendo, não prometendo, mas se ele está possibilitando com que isso se resolva em uma sessão, porque se fosse pilantra, ele ia ficar dando aquela amaciada, tal, 5 sessões pelo menos. Se ele tá falando isso, é que ele não quer te prender, ele não quer te enganar, não quer ficar te hipnotizando na lorotinha. Beleza? Muito obrigado por você que ficou até aqui, até agora. Espero que você esteja hipnotizado pelo Geral Pod. Espero que você consiga hipnotizar seus amigos e mande todo mundo se inscrever no canal. Se você quer gravar o seu conteúdo aqui no Geral Pod, aqui, ó. Vem aqui, a gente vai conversar com você, vai ter o maior prazer de trazer o seu projeto para cá. Você vai falar com todo mundo, você vai furar a sua bolha, vai falar com cliente, vai falar com pessoas do mercado. Você pode simplesmente querer conversar, querer contar histórias e ouvir histórias. Pode, de repente, querer falar sobre um tema específico e trazer pessoas aqui que possam falar sobre esse tema específico. Enfim, o que você quiser fazer de vídeo, a gente está aqui com o maior prazer. A nossa equipe está aqui pronta para te atender, tirar o seu projeto da mesa. Aliás, aqui é colocar o seu projeto na nossa mesa, beleza? Paladari, estamos chegando, a fome está monstra. O Diego não conseguiu, por enquanto, ainda tratar a minha fome. Alô, Suípa! Alô, Suípa! Alô, veterinário! Alô, Pet Shop! Em breve eu quero um patrocínio de Pet Shop, porque... Alô, John Wick! Alô, meus cachorros! Aí, a Xana... Aí, Xana não é aquilo que você pensou, não. Xana foi uma cachorra aí que uma vez me deixou embaixo da cama, que eu tava morrendo de medo, mas depois eu conto no outro episódio, eu vou contar essa história pra você. Gente, muito obrigado. Matheus, esqueci alguma coisa? Não, nada? Matheus não aguenta mais, Matheus tá morrendo de fome. Eu falei com o Matheus é 1 hora só. Mas o papo é muito bom, a gente não poderia deixar passar. Beleza? Iriri também, volta, Iriri. Porra, me abandonou, irmão. Ok? Nada mesmo, né, Matheus? Posso ir? Final de ano chegando. Se você quiser mandar, pra poder dar moral pro Matheus não ficar chateado ali, ó. Manda presente. Tá aqui, ó. Manda presente. A melhor opção. Tem a Mandona Modas também. Fabrícia, tô chegando hoje, eu vou te hipnotizar. O bicho vai pegar. Você vai me chamar de magrinho. Ah, moleque! Eu vou pegar a técnica também, tá? Não vou só ser hipnotizado por ele, não vou pegar a técnica. Vocês estão ferrados comigo, não. Beijo, gente. Tchau. Fui. Feliz Natal já, Matheus? Não, né? Feliz Natal não. Feliz semana. Beijo, tchau.